Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um DPcast. Hoje estamos aqui no nosso, acho que é o quarto episódio, ou quinto episódio, com Histórias de Empreendedor. Temos um convidado especial, que é nosso cliente. Hoje vamos trazer aqui o dono da PHP Imóveis, também é construtora, e agora há pouco tempo ele vem lançando uma mentoria exclusiva para corretores de imóveis a nível nacional. E a gente vai trocar uma ideia hoje com o Felipe, né? Felipe Silva. Felipe Silva. Estou aqui hoje com o meu co-host, falando inglês, só falava inglês aqui para nós influenciar a termo, com o meu co-host e de volta, né, depois de 36 dias cuidando do pequeno Emanuel e cuidando da sua esposa. Ramon de volta aí, seja bem-vindo, Ramon. Obrigado. Vamos estar aí fazendo algumas perguntas e contando um pouco, e curioso um pouco com a história do Felipe também, queremos saber um pouco dele aí. E seja bem-vindo, Felipe, ao DPcast. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde ao pessoal aí que está acompanhando a gente. É uma honra estar aqui com vocês, estar trocando essa ideia. São pessoas que a gente admira bastante também na nossa região, que empreendem, que têm sucesso e que são com certeza espelho para nós também. Show de bola. Obrigado pelo convite. O Felipe, hoje ele está à frente de alguns negócios, até chegou aqui falando que tem mais um negócio que ele vai lançar, não podemos falar porque daí é exclusividade, né? Segredo. É segredo. Mas eu conheço o Felipe há bastante tempo, a gente vem conversando, né, mais próximo há pouco tempo, mas eu conheço há muito tempo porque nós tínhamos uma amizade em comum, que era o Tavinho, né? Sim. Que foi um dos caras que me colocou dentro do consórcio, na época da Menegali ainda. E eu estava até fazendo uma pergunta para o Felipe, porque eu me recordo de uma época que ele trabalhou com banco, enfim, trabalhou com um monte de situações, mas em vez de eu começar a falar da história dele, eu queria que tu se apresentasse também, fala um pouco da tua história, fica à vontade também, que ao longo desse tempo a gente vai fazer algumas perguntas pro Felipe. Cara, vamos lá. Nervoso aqui agora no começo da pressão, tá? Mas eu sou o Felipe, sou de Araranguá, cidade vizinha aqui. Tenho 36 anos, sou casado, muito bem casado com a Larissa, pai da Isabela, de 10 anos, e do João Pedro, de 6. Sou, como eu gosto de dizer, eu sou empreendedor, sou um cara que, eu acho que desde sempre, desde que eu me entendo por gente, foi negociando, enfim, comecei cedo a vender, a lidar com vendas, e trabalhei, como o Daniel falou, por muito tempo com parte de financiamento de automóveis. Na época, bancos, né? Atendia as lojas da região, atendia um pouco, cobria algumas férias aqui também na região, quando o Sandro estava de férias. E, enfim, estou no mercado imobiliário, a gente está envolvido nesse nicho imobiliário. Agora, ano que vem, vai fazer 9 anos que nós temos o escritório, temos a imobiliária. Intercalei no começo, né, essa parte imobiliária enquanto eu ainda estava no banco, mas desde 2018 foco 100% em crescimento, em evolução. Saímos realmente de um patamar inicial imobiliário. Hoje já somos uma empresa concretizada, enraizada em Araranguá e região, né? Então já temos aí hoje mais de 900 clientes, quase chegando a 1.000 clientes nesse histórico aí de quase 9 anos. Então estamos aí. Não sei se quer que eu me aprofunde ou não. Gostar de falar, a gente gosta. Vamos perguntar. A ideia é essa. Quando a gente trabalha com empresário, a gente começa a ouvir as histórias, a gente sempre vê que há uma trajetória muito semelhante, só vai mudando um pouco da história individual de cada um. Quando tu falou do teu início, tu sempre trabalhou com vendas, eu queria saber um pouquinho desse início, se teve alguma coisa especial que te motivou, se começasse a trabalhar com vendas por necessidade, se tinha uma inspiração. Fala um pouquinho, e como foi esse início, né? Como foi esse início, essa caminhada? Sim, cara, enfim, vamos lá, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu pai sempre trabalhou com vendas, desde que eu me lembro, ele trabalhava com vendas e sempre foi um cara muito empreendedor. Ele sempre tentou vários negócios. Ele teve distribuidora de alimentos, enfim, teve bar, lanchonete, x-salada, e a gente sempre juntos, assim, sempre, no começo até meus 5 anos era a mãe, o pai e eu, depois veio o meu irmão mais novo, o Fábio, somos em 2, e eu me lembro já desde novo, quando meu pai abriu um bar na praia, lá em Balneário Arroio do Silva, eu já atendia, já ajudava eles ali com 8, 9 anos, eu acredito. Eu já trabalhava com eles no bar, ia vender caipirinha na beira da praia com eles, então sempre estava envolvido com venda, sempre fazendo alguma coisa. Ali já com meus 12, 13 anos eu vendi bombons, aqueles bombons com frutas hoje dentro, que lá na época era novidade
A minha mãe saía para vender em Criciúma, saía ali com umas 4, 5 caixas para vender em Criciúma, e eu vendia aqui em Araranguá. Pegava ali uma caixinha com 35, se eu não me engano, 35 bombons, e ia até o centro e voltava. Fazia ali na época R$ 7,50 por tarde, que eu ia, né, estudava de manhã e à tarde ia vender bombom. E fazia uma graninha ali. Mas desde a época de colégio também, sempre tive essa... Na época que tinha baile na escola, eu vendia os ingressos e ganhava comissão. Então, às vezes estava lá ingressos que não estavam sendo vendidos, a gente pegava no dia da festa e ia vender. Então, tem algumas histórias de vendas aí que para mim foi muito claro, assim, eu sempre, na minha cabeça, assim, eu tenho que trabalhar para mim. Eu nunca tive essa vontade de fazer um concurso, eu quero ser concursado, quero trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 e sábado até meio-dia e trabalhar só para ter 30 dias de férias. Nunca foi essa a minha ideia, assim. Eu sempre pensei, eu tenho que trabalhar para mim. Só que, lógico, nessa minha trajetória tem a questão, meu pai trabalhou por um bom tempo na Dimasa Honda, na época em Araranguá. Depois ele saiu, começou a vender motos e eu trabalhei com ele também um tempo, até que comecei a trabalhar em banco, como o Daniel citou, né? Foram aí também quase 9 anos trabalhando em banco. Então eu era, na época, né, operador, gerente de relacionamento, fazia o intermédio entre o banco e as lojas de carro da região. Então fazia esse trabalho. Porém, assim, ganhava bem, não era uma situação que não era aquela... Vivia bem. Vivia bem, tinha uma vida tranquila, vamos dizer assim. Mas existia uma questão, um propósito, que eu sabia que aquilo não era para minha vida toda. Aquilo ali tinha uma coisa que me incomodava bastante. Até que chegou numa época que eu, não dá mais para mim, eu ia botar o uniforme na segunda-feira de manhã e não conseguia, cara. Ia trabalhar realmente sem vontade nenhuma, porque estava faltando alguma coisa. Foi Sim. onde que vamos dizer assim, foi o meu primeiro passo empreendendo sozinho. Num primeiro momento, isso em 2014, se eu não me engano, a gente eu inventei de sair do banco para abrir um pub em Araranguá. Eu costumo dizer hoje, né, com a experiência que eu tenho hoje, que isso foi uma experiência de vida, e se não fosse acontecer aquilo naquele momento, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Sim. Mas foi um dos momentos mais difíceis, assim, na questão financeira da minha vida, que, cara, me pegou emocionalmente, porque saí de uma situação tranquila para empreender no ramo da noite. O pessoal que trabalha na noite aí sabe que não é fácil, sem experiência nenhuma, e inventei de abrir um pub em Araranguá. Então, depois de um ano, assim, a gente estava... Hoje eu não digo quebrado, mas porque eu acho que quem quebra é quem desiste, né? A gente estava sem dinheiro, numa situação devendo, que eu me vi assim, cara, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu não fiquei lá quietinho no banco? Mas, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer hoje que nada é para sempre, então tudo tem momentos. Então a gente vai ter momentos de felicidade, momento de tristeza, situações que nós vamos estar bem na questão física, mas às vezes vamos estar doente por alguma coisa, ou alguém da família que vai nos afetar. Então são fases, nossa vida vive em fases. Hoje eu já tenho essa experiência, mas passei por esse momento, foi bem difícil, quase entrei numa depressão, não queria mais sair de dentro de casa, mas graças a Deus o pai foi lá, me puxou, buscou, a minha esposa me apoiou bastante, e a gente foi, depois voltamos, comecei a trabalhar com consórcio, na época aqui com a Carlesse, aqui da região também, o Daniel, vocês conhecem bastante, né? Começamos com eles também. E comecei a trabalhar com eles, mas logo na sequência, eu sempre pedi a Deus que sempre coloque as pessoas certas na minha vida, pessoas que querem prosperar e me ajudar, e afaste, né, as pessoas que não querem o nosso bem. E naquele momento, a gente passou por várias situações, né? A gente descobriu que a minha menina precisaria fazer uma cirurgia cardíaca bem naquele tumulto, e nesse momento eu recebi um convite para voltar para o banco. A gente já tinha começado com o escritório, meu pai na época já tinha vindo trabalhar comigo, e a gente já tinha começado a imobiliária, devagarinho, mas já tinha começado. E eu recebi essa proposta para voltar a trabalhar com o banco, e voltei, conversei com o Tavinho, nosso amigo em comum aqui, expliquei a situação para ele, ele entendeu, e eu voltei para o banco por um tempo, até conseguir me estruturar. E hoje, né, quando chegou naquele momento lá em 2018, eu assim, não, agora eu consigo viver do ramo imobiliário, não vou passar mais necessidade, daqui para frente a coisa vai. Aí eu fui lá, cheguei lá no banco, pedi para sair, pedi as contas, treinei ainda uma pessoa para ficar no meu lugar, e de lá para cá a gente é focado 100% no mercado imobiliário.
Então, um resuminho rápido, assim. Show. Eu venho acompanhando o Felipe há um certo tempo, né? Por mais que a gente não tinha esse contato direto, né? Mas acho que começou a me chamar a atenção quando o Felipe fez a primeira virada, né? De sair daquela sala que vocês tinham lá antes e ir para uma casa, se não me engano, né? E eu achei muito interessante essa mudança. E Araranguá, ela é uma cidade que ela tem uma extensão muito grande e tem uma grande quantidade de pessoas, né? Mas ela ainda tem essa pegada de cidade menor. Sim. Todo mundo se conhece, compra com e tal, né? Como é que foi essa primeira barreira, Felipe, de como já tinha imobiliárias conhecidas na cidade, né? Como é que foi essa barreira de conseguir entrar nesse mercado de imóveis na parte de Araranguá? Como foi essa experiência? Então, isso é bem natural acontecer, eu acho que em todo o mercado. Toda mudança, ela gera um transtorno psicológico na tua vida. Se tu mudar o trajeto que tu tá acostumado a ir para tua casa e tu fazer um trajeto diferente, ela vai te gerar um estresse psicológico. E não foi diferente com a gente. Esse começo do mercado imobiliário para nós, eu tinha uma vantagem. Meu pai já trabalhava com isso há uns 5, 6 anos, se eu não me engano. E então ele já tinha tinha raízes ali de pessoas conhecidas, de negócios que já tinham feito. Porém, era iniciando um novo projeto, iniciando uma nova imobiliária. E nós fomos, eu acho que como quase todos os corretores, todo o pessoal que começa, a gente vai atrás de construtoras, de empresas já conhecidas na região para te começar com um portfólio maior e produtos conhecidos. Porém, a gente tem 2 construtoras bem, vamos dizer assim, bem fortes na nossa região. Inclusive uma que a gente tinha o trabalho, né, anterior na questão do consórcio, mas que infelizmente eles tinham na época um modelo de negócio que não nos permitiu entrar. Exclusividade, exato, com algumas imobiliárias. E nesse momento a gente teve que já no começo pensar o que ia fazer. Foi onde assim, cara, o que nós vamos fazer? Vamos sair, vamos ficar insistindo ou vamos trabalhar com aquilo que a gente tem? E foi o que a gente fez. Assim, eu lembro de eu falar para o meu pai a seguinte situação: pai, esquece, vamos trabalhar e vamos trabalhar nas nossas raízes, vamos se enraizar, vamos ficar conhecido. Boa. Vamos trabalhar até o dia que eles vão bater na nossa porta pedindo para a gente vender os imóveis deles. Show. E foi o que a gente começou a fazer. A gente começou a trabalhar de maneira transparente, de maneira honesta, de maneira séria, sempre fazendo o que era melhor para todas as partes. Eu costumo dizer, não tem negócio bom para um lado só. O negócio bom para um lado só, ele vai ser feito uma vez só. Bom. Então, eu costumo dizer lá para o pessoal que nós temos que sempre trabalhar com honestidade. Por quê? Porque se eu for vender para o Daniel e o Ramon é o vendedor, o Daniel vai comprar o imóvel do Ramon, eu vou fazer toda a intermediação. Principalmente numa região pequena, uma hora ou outra vocês vão se conhecer, vão conversar. E cara, se eu não fazer um negócio transparente contigo, vocês não vão negociar mais comigo. Com certeza. E o pior, vão falar mal do meu serviço, que é natural. Existem estudos aí que quanto tu é mal atendido, as pessoas falam para no mínimo 17 pessoas. Se for bom, não fala para todo 3. Esse último estudo que eu vi, quando tu é bem atendido, tu fala no máximo para 3 pessoas. Então assim, cara, são coisas que para mim era claro. Nós temos que trabalhar com calma, devagar, vivendo a nossa vida, sem concorrer com as imobiliárias maiores da nossa região, porque a gente não tinha estrutura naquele momento para isso, fazendo o nosso trabalho. Legal. E foi dessa maneira que a gente foi, estamos aí há 9 anos, vai fazer 9 anos, e hoje já com uma estrutura totalmente diferente, investimos bastante realmente, mudamos daquela salinha lá de 50 metros quadrados, hoje a gente tem um espaço de 190 metros quadrados, já com uma estrutura, eu acho que sem dúvida nenhuma, a melhor estrutura da região para o corretor trabalhar. Sem contar a questão de suporte, treinamento, enfim, tudo aquilo que a gente oferece. É uma das coisas que a gente sempre bateu aqui, tanto é que a gente tem aqui na DP esse centro de treinamento, né? Que no meu início, quando eu comecei a trabalhar com a Menegali, era o Otávio, né? O Otávio me deu a parte de treinamento básico, né? Que era, na verdade, na época comum. Sim. Treinamento, aqui é a planilha, a tabela e tal, vende assim, vende assado e tal. Até que o consórcio ele era muito comprado e pouco vendido, né? A pessoa já comprava o consórcio, nem precisava vender muito. Beleza. Só que eu tinha essa carência de, eu precisava saber mais sobre o produto, precisava saber mais. E quando eu entrei dentro da HS, que era a outra administradora, lá era treinamento cada 3 meses. Digo, que loucura. Uma tem o mais básico e outra tem uma demais.
né? E daí quando eu entendi essa questão do estudo, como ele era importante, algo que a gente trouxe para dentro também. Olha, uma coisa que a gente deveria ter que ter também é essa questão do treinamento, treinar mais as pessoas e tal. Vocês também fazem bastante essa questão de treinamento interno lá com o pessoal de vocês, né? Cara, assim, ó, nós tivemos uma virada de chave, isso foi em 2019, que foi a seguinte situação. A gente teve um ano muito bom, que perto da realidade, a gente estava ali, vamos lá, foi 2019, estava no quarto, quinto ano da imobiliária, mas basicamente no primeiro ano do escritório novo, aquela coisa toda. Era o meu primeiro ano que eu saí do banco e foquei só naquilo. Pô, tivemos um ano de vender quase 80 imóveis, eu acho. Assim, na época, cara, foi muito... Imagina. Foi fora da curva. E daí nós tivemos a nossa reunião de final de ano e eu falei, pessoal, a partir do ano que vem a coisa vai mudar. Ah, como assim mudar? Não, nós vamos virar profissionais. Nós vamos nos qualificar. E nós vamos começar a estudar. Aí todo mundo já traumatizado da escola, ninguém mais queria fazer nada, né? E nós, não, vamos trazer pessoas para realmente nos qualificar e a gente começar a se destacar da grande maioria dos corretores aí da região. E foi o que a gente fez. Então a gente, em 2020, ali logo no começo do ano já, mas ainda foi um pouquinho antes da pandemia, a gente teve um treinamento já com um advogado especialista em direito imobiliário, o Michael, que na época trabalhava no Cresci, ou no Cresce, como os corretores falam em nível Brasil. E, cara, ali já foi um tapa na cara. Por quê? Porque a gente aprendeu com o mercado. Eu aprendi com o mercado. Eu aprendi com meu pai, que tinha aprendido com outro, e assim foi a trabalhar de uma maneira. E naquele momento, cara, nós vimos que nós trabalhávamos totalmente fora do que era o correto. Então foi aonde que a gente pensou assim, o que eu preciso hoje fazer para trabalhar de maneira que eu seja uma referência e que eu deixe tanto o meu cliente comprador quanto o vendedor seguros na negociação. Porque até então eu não sabia que tinha tanto problema que poderia acontecer numa venda de um imóvel. Principalmente depois de tu fazer uma escritura e passar para o nome do cliente. Então a gente começou naquele momento ter uma estrutura, montar uma estrutura realmente das maiores imobiliárias do Brasil. Hoje a estrutura da PHP, da nossa empresa, ela é uma estrutura semelhante às maiores imobiliárias do país e do mundo. Que é a prevenção também, na verdade. Prevenção. A pergunta que fica é, aconteceu alguma coisa em especial que caiu essa ficha que vocês tinham que procurar? Foi tu que decidiu isso e o porquê? Como é que tu conseguisse enxergar isso? Cara, eu sou muito competitivo. Tá? Hoje não tanto naquele dia, eu tenho que ser o primeiro, tenho que ser tá sempre lá em cima. Mas, cara, tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre me propus assim, cara, nós temos que ser os melhores ou tá lá em cima brigando com os melhores. Só que na época não foi nem a questão só região, tipo só a minha cidade. Eu já pensei na questão regional, assim, cara, para nós se destacar a nível regional, eu digo aqui em todo o sul de Santa Catarina, aí pegando o sul mesmo, a gente tem que... E outra, não é se destacar o cara que vende mais, mas o cara, a empresa que faz as coisas da maneira correta e tem um volume legal. Então daí a gente, lógico, aí já começou a aparecer ali plano de expansão, e daí já foi, cara, mas para nós expandir, a gente tem que trabalhar da maneira correta, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter aquilo. A tua ambição basicamente te levou a procurar mais conteúdo. Eu acredito... Não foi assim, tipo, deu um BO e tivesse que... Não, graças a Deus... Porque das duas uma, né? Ou a pessoa entende de uma forma natural, por um desejo de continuar crescendo, ou se a empresa... se é uma empresa que está crescendo, isso vai ser uma necessidade. Eu estava falando hoje de manhã com o Daniel, nós estávamos falando sobre isso, que muitas empresas aqui da nossa região, elas crescem até um determinado ponto pelo conhecimento e o potencial do dono. Sim. Isso levou... Só porque isso tem um limite. Tem. Se ele não chegar nesse limite e abrir a mente, para que ele precisa buscar algo diferente, que foi o que aconteceu contigo, não sei se chegaram no limite, ou pela tua visão também antecipada, que tem muitos que já conseguem enxergar antes da hora, né? Eu e o Daniel hoje estava falando, o nosso limite chegou, não tem mais como nós vamos ter que agora, se a gente quiser continuar crescendo, continuar capacitando pessoas, porque a nossa capacidade humana é aqui, ou a gente vai procurar algo agora para que a gente possa potencializar esse crescimento, ou se contentemos com
É escolhas. É escolhas, né? Sim. Porque tem muitos que se contentam e acabam, isso aqui tá bom para mim, aquilo ali. É igual o cara que começa com um supermercado. Ele pode crescer a ponto de ter um ótimo supermercado, mas ele pode ter uma rede. Né? Só porque para ter uma rede já é diferente, né? Não é só com o conhecimento que ele tem. Ele já vai ter que buscar essa estrutura e esse conhecimento que tu fosse atrás. Cara, isso me deixou uma pergunta que tu falou em algo que ficou marcado aqui, que é a ideia do propósito. É que tu estava já bem empregado, um trabalho no banco, a gente sempre conta a história da vaquinha, né? Tu resolveu chutar a tua vaquinha. Não sei se tu conhece essa história, depois eu te conto em off. Tu resolveu chutar a tua vaquinha e explorar o teu potencial. Em busca de viver o teu propósito. A pergunta é se hoje tu está vivendo o teu propósito e qual é o teu propósito, né? Se tu já descobriu, já tem bastante clareza, se tu está fazendo ele. Cara, já descobri. É assim, ó, tem uma coisa, Ramon, Daniel, que quando a gente fala em propósito, eu entendo que não envolve dinheiro. Sim. Não envolve dinheiro. E eu não estou aqui dizendo que eu ganho 5, 10, 50, 100 mil reais por mês. Não é essa a questão. Preciso melhorar e melhorar muito. Mas a questão é o seguinte, é fazer algo que te alimente a alma, o teu espírito. Sim. E daí eu tinha aquela situação, cara, beleza, eu ajudo pessoas aqui. Eu faço alguma coisa aqui dentro do banco, né? Sim. Mas não é aquilo que me... Até eu tive um momento dentro da venda do imóvel, lá no começo, eu ainda estava no banco mesclando, que eu acabei atendendo um pessoal no final de semana e acabei fazendo uma venda posteriormente. E, cara, a gratidão que eu recebi daquela família, cara, para mim é algo, assim, inexplicável. E aquilo ali alimentou o meu propósito. Eu falei assim, cara, esse é meu propósito. Ajudar as pessoas através do imóvel. Óbvio que eu sou remunerado e bem remunerado por isso. Sim. Mas só que eu consegui unir as duas coisas. Inclusive hoje, essa é a nossa missão. Impactar positivamente a vida das pessoas através do imóvel. Então assim, por quê? Porque hoje, tu sabe que ter um imóvel próprio é difícil. Nós estamos no Brasil, cara, é difícil, a taxa de juros, apesar de ter Minha Casa Minha Vida, isso é alta, às vezes as pessoas demoram muito tempo para conseguir juntar um valor de entrada e conseguir comprar o seu imóvel. E tu tá ali, conseguir participar disso de maneira transparente, de maneira justa, de maneira correta, cara, não tem preço. Tu vai dizer assim, tem sim. Não tem, cara, não tem. Por quê? Porque é algo que daí te faz deitar lá no travesseiro, agradecer a Deus por mais um dia e tu olhar assim, cara, eu tô fazendo diferente. Eu tô mudando realmente a vida das pessoas. E daí tu vê uma família ali já na sua casa, pagando lá o seu financiamento, que seja, mas saiu do aluguel e tá pagando a sua casa, tá ali feliz, cara, faz diferença. Então assim, hoje claramente eu não me vejo saindo do ramo imobiliário. Hoje a gente tem outros braços dentro do ramo imobiliário, a gente tem a construtora, temos a empresa de arquitetura e engenharia, agora estamos em primeira mão abrindo a incorporadora. Então tem muitas coisas que estão acontecendo, mas tudo voltado para isso. Sim. A gente mudar e impactar positivamente a vida das pessoas. Não é simplesmente eu vim aqui, construir uma casa de qualquer jeito, entregar para o meu cliente e ir embora. Sim. Não, é entregar uma boa casa na melhor qualidade possível dentro daquele orçamento do cliente e fazer diferente, né, na vida das pessoas. Eu acho que, cara, é aquilo que me faz olhar para os meus filhos e não ter pesar nenhum, não ter culpa nenhum, né, não ter culpa nenhuma, dizer o seguinte, não, cara, eu estou fazendo a coisa da maneira correta. A gente é 100%, acerta sempre? Não. A gente tem muito a melhorar, está sempre ajustando, de vez em quando abraçando vários prejuízos para honrar a nossa palavra e se manter sempre transparente com os nossos clientes, mas faz parte do processo. É aquilo que eu estava falando antes, nunca vai ser mil maravilha tu empreender, tu ter um negócio, vai ter altos e baixos. Às vezes as pessoas acham que não, tu simplesmente abrir um negócio é tu sair em linha reta lá para o sucesso e para a questão financeira, que é o que todo mundo olha. Mas não é. Tem altos e baixos, e constantemente altos e baixos. Mas é onde a gente começa a se fortalecer, mentalmente principalmente, para estar preparado para olhar os problemas como oportunidade, que é o que a gente tem feito e eu faço isso constantemente. Mudei muito, assim, de uns anos para cá, passou a questão da pandemia, eu acho que todo mundo mudou, todo mundo teve uma nova perspectiva da vida, mas assim, eu sempre fui criado para pensar lá na frente. Meu pai, ele me criou da seguinte maneira, tu
tem que prever as coisas que podem acontecer. Meu pai me ensinou a dirigir, me ensinou a dirigir não, porque ele não me ensinou a dirigir, ele falou assim, ó, tu tem que olhar e aprender sozinho, porque ninguém me ensinou e tu também tem capacidade de fazer isso. E daí quando eu fui dirigir a primeira vez, eu já sabia que tinha que soltar a embreagem, acelerar, com cautela, aquela coisa. Só que eu olhava para próximo do carro. E cara, meu pai me falou um negócio que eu acho que nem ele sabe disso, talvez ele vai saber escutando isso. Que ele falou assim, ó, tu tem que olhar sempre a 100, 200 metros na frente e prever o que pode acontecer. E isso tu vai levar para tua vida. Se tiver uma criança na calçada, tu diminui a velocidade. Se tiver um cachorro, tu diminui a velocidade. Porque isso pode acontecer. Cara, eu trouxe isso para minha vida de maneira inconsciente até um certo momento, mas que hoje é super consciente. Se eu ver um copo aqui, eu sei que ele pode cair. Então, eu sempre vou pegar e vou fazer antes que aconteça. E é como a gente trabalha, prevendo as coisas, orientando. E foi o que aconteceu. Assim, cara, as coisas estão mudando, a cidade está mudando, a tecnologia está vindo aí com força, Instagram, isso, aquilo já estava, né? Sim. Só que, em vez de ficar só no Instagram vendo bobiça, lógico que a gente vê, às vezes está ali de boa, no Reels ali, fica rodando ali, mas eu foquei em buscar pessoas que eram referências, pessoas que já estavam aonde eu queria chegar. E comecei a aprender com aquilo. E tudo que eu escutava era o seguinte, cara, vocês precisam estudar, vocês precisam fazer mentoria, vocês precisam ir atrás de pessoas que sabem fazer. Foi aonde que começou a abrir minha cabeça, Ramon, porque assim, ó, eu era centralizador. Cara, eu comecei o negócio, a gente começou ali, eu e o pai começamos a imobiliar e daí, pô, vai aprendendo, fazer contrato, aquela coisa, aprendendo. Pega um modelo daqui, um modelo dali, que é totalmente errado hoje, tu usar modelo de contrato. Mas, tinha que tirar os boletos dos clientes. Era quantos? Era 60 clientes, tinha que tirar entre o dia 5 e o dia 10. Não, é o Felipe que faz. Cara, que era sair, sentar, fazer conta, às vezes entrar no sistema e emitir, que qualquer pessoa poderia fazer, eu fazia. Tinha que fazer a parte de documentação. Eu ia lá e eu ia para cartório, para a prefeitura, não sei o quê. Cara, e chegou num momento que assim, ou eu aprendo a delegar a situação, a delegar as coisas, ou a gente nunca vai crescer. E foi aonde que virou a chave. Cara, eu preciso de pessoas qualificadas, eu preciso estudar, preciso trazer pessoas Aí é a hora que nasce o mentor daí. Cara, não, a mentoria foi um pouco mais adiante, assim, foi um negócio mais recente. Mas já começa a amadurecer aí, quando Já. tu entende que tu não pode centralizar em ti, tu tem que começar a ensinar outras pessoas. Daí foi isso. E daí assim, ó, tem uma questão, e eu tenho certeza que uma boa parte da população tem isso. Eu faço e não tem ninguém que faz melhor do que eu. Sim. Até tu passar para alguém que vai fazer só aquilo. E a pessoa faz 10 vezes melhor que tu. Mais rápido, mais ágil. E daí tu vai dizer assim, caraca... Eu sou ruim, hein? Pô, é aquele cara, tipo, tem a história do pato, né? O cara quer ser bom em tudo, mas o cara não é bom em nada. Porque tu não consegue focar naquilo. Sim. Porque tu tá fazendo tudo um pouco. Aí a questão do pato. O pato nada? Não, nada. Não, o pato ele nada. Mas ele nada. Mas ele nada tão bem quanto um peixe? Não. Ele voa? Um pouquinho. Tão bem igual uma águia? Não. Então ele faz tudo. E essa questão, a maioria dos empresários hoje, a maioria das pessoas... São pato. Verdadeiramente. Eu entendi. Não. Sim, é a questão. E daí assim, ó, e daí vem a questão da mediocridade, cara. Que daí as pessoas entendem, medíocre como uma ofensa. Sim. Mas o medíocre é o mediano, é a pessoa que faz tudo não tão bom, mas não tão ruim. A gente foi treinado pra isso, né? Acertou a média, passou de ano. Exatamente. Assim, cara, é loucura. Mas eu comecei, eu fiz ali, eu acho que uns 2 anos dois anos e meio de faculdade de contabilidade, com ciências contábeis, e parei, não quis mais, porque, cara, não era aquilo ali que eu queria pra mim, assim, eu vi aquilo, cara, não faz sentido isso aqui, não é isso aqui a vida real. Esse dia eu ainda tava conversando com a minha esposa sobre isso, poxa, tá lá minha filha estudando algumas coisas na escola que a gente sabe que nunca vai usar, a não ser que ela seja daquela profissão específica para aquilo. Então, assim, falta muita coisa, que nós não somos treinados para isso. Sim. Então, assim, tem essa questão. Mas... A realidade, te cortando, desculpa, a gente não é treinado para empreender, né? O maior desafio de ser um empreendedor é que tu vem, pelo que eu entendi, já aflorou o teu gosto por empreender, porque tu tinha já uma referência paterna. Então, tu já começou a, devagarzinho, se envolver com aquilo ali. Mas a maioria das pessoas hoje que tem um pai que busca segurança, que é a questão do funcionário público, a questão do cara assalariado, ele já tem dentro de casa uma referência. E ele sai para o colégio, e no colégio tudo que eles estão ensinando é uma profissão, nada de empreender,
não se passa nada. Então, a mentalidade, pegar uma pessoa dessa e fazer ela chutar a vaquinha e dizer, não, cara, vai explorar o teu potencial, vai ser um comissionado que tu pode muito mais do que... É muito desafiador. É difícil, difícil. É desafiador. E sem contar o seguinte, né, cara, que eu costumo dar um exemplo, às vezes, para as pessoas, porque assim, as pessoas, elas vêm perguntar, Felipe, daí, como é que é a corretagem? Cara, o ramo imobiliário é o ramo que mais enriqueceu pessoas a nível mundial. Esse dia o Thiago Nigro falou num podcast ali que mais de 90% dos milionários nível mundial veio através do ramo imobiliário. Eu não estou dizendo que era corretor de imóveis, ele está envolvido no ramo imobiliário. Ou é dono de construtora, eu comprava, vendia, enfim. Alguma dessas possibilidades que o ramo imobiliário abrange. Ou vende consórcio imobiliário. Exato, é bem assim. E daí o que acontece? Cara, não existe, daí não é aquela questão de o cara quer ser milionário, multimilionário, não é essa a questão. A questão que é o seguinte, eu dou o exemplo que hoje tu ser concursado, trabalhar numa empresa, tu ter um bom salário, é como se tu fosse o melhor saltador do mundo, mas tu estivesse saltando aqui dentro dessa sala. Ele pode saltar 4 metros de altura, mas ele vai bater a cabeça. E tu ser um cara comissionado, tu vai saltar na rua. Tu vai atingir o número que tu merecer atingir ou que tu treinar para atingir. Sim. Então ele te dá muito mais possibilidade. Às vezes tu tá rico, às vezes tu tá pobre, faz parte do negócio. Tu não tem a estabilidade, a segurança, que para mim é loucura. Para mim é uma insanidade fora da realidade. Hoje, tu dizer o seguinte, eu trabalho aqui porque eu tenho estabilidade, porque eu tenho segurança. A partir do momento que tu entender que nós somos mortais e que amanhã nós não podemos estar aqui, vamos lá, nós vamos viver, talvez se viver muito, 80, 90, 100 anos, cara, é raríssimo, mas vamos botar 80 anos com saúde e as pessoas ficam preocupadas no que o vizinho vai dizer, no que a família vai dizer, os parentes, os amigos, e não vai atrás daquilo que a pessoa quer. Cara, isso para mim é insanidade. Mas é loucura tu sair daqui do teu emprego que tu ganha 5 mil reais por mês para ir trabalhar vendendo consórcio, ou para te virar corretor de imóveis, ou para te fazer qualquer outra coisa que não tenha aquele garantido. Cara, loucura tu ficar fazendo uma vida inteira algo que tu não gosta, que tu não suporta, mas tu tá ali, porque daí tu tem o teu garantido, a tua segurança, e daqui a pouco acontece qualquer coisa lá na tua família, tu não tem condições de dar um suporte lá financeiro, porque tu só trabalha para pagar as tuas contas, o que tu recebe ali tu paga o teu financiamento do carro, da casa, faz um churrasquinho ou outro final de semana, e aquilo ali é a vida que nós fomos criados. E quando eu digo nós, é a nossa região aqui, eu acho que quase todo o Brasil. Eu converso com muito corretor a nível Brasil, eu já tenho mentorados aí da Bahia, de São Paulo, de outros estados, e a gente vê que é assim, cara, a nossa cultura é criar um jovem, um adolescente para estar na média. Se tu tá um pouquinho melhor, se tu olhar para tua família, para teus parentes, aquela coisa, não, mas cara, aqui eu já tô legal, já tô melhor que todo mundo, tá bom, é isso aí. Então assim, cara, daí tu começa hoje, e isso é o apaixonante da tecnologia, que ela te aproxima de muitas pessoas. Tu já fez várias mentorias com pessoas fenomenais, assim como eu fiz também, referências nacionais, e tu começa a ver uma realidade que tu não era acostumado. E daí tu assim, cara, que loucura, eu posso isso aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Só que não vai ser fácil. E daí tem aquela questão, escolhe o teu difícil. Escolhe, cara, se tu quer ficar ali a vida inteira sem dinheiro, chegando ali na metade do mês já sem dinheiro, tendo que se virar para chegar no final do mês, ou tu pega e vai passar um pouco de trabalho, fazer algo que a grande maioria não faz, fazer um pouco a mais, para daqui a pouco tu ter um resultado extraordinário. Diferente. E não é difícil, cara, não é difícil porque a régua tá muito embaixo. Tá muito embaixo, assim, cara. Quem sou eu? Preciso melhorar muito como profissional, como aluno, como mentorado, como mentor. Mas assim, cara, a régua não está muito embaixo. Então assim, se tu faz algo constantemente, se tu tem disciplina, tu consegue fazer sempre, consegue manter, evoluir, não tem como dar errado, cara. Porque assim, Estava falando aí, a ideia de ser bem sucedido é uma ideia que dá uma equilibrada na régua. Mas a maioria das pessoas, elas ainda estão em busca de aprovação. Daí se preocupam muito. E ser aprovado. Olha para o lado, isso aqui tá bom, aqui tá bom, o que comparativo. eu vou falar, comparando, e daí mantém a régua lá embaixo. Enquanto eu precisar
Uma das coisas que eu tive que entender bastante, porque foi difícil para mim. Eu vi muito dessa questão da aprovação. Trabalhei muito tempo da minha vida com o intuito de, qual é o teu objetivo principal? Ser aprovado. E quando eu entendi que o crescer, dar fruto, vai fazer eu ganhar paulada, eu tive que escolher. Opa, vou ter que parar de me preocupar com ser aprovado, porque se eu quiser crescer, vão falar mal de mim, assim. Vão me dar paulada. E foi um desafio. Houve um determinado ponto que eu entrei em crise. Mas a minha escolha foi, não, eu quero ser bem sucedido. Não interessa se vão falar, senão eu não quero ficar aqui. Porque quem não quer crescer, na realidade, para justificar a atitude dele, ele vai ter que arrumar uma coisa para falar de quem está crescendo. É porque assim, ó, uma coisa, Ramon, que para mim é muito claro, tá? Ninguém que faz mais do que tu, vai te criticar. Cara, é certo. Exatamente. Para pensar, só pessoas que não fazem, como tu falou, só pessoas que não fazem vão te criticar. Cara, o que tu quer fazendo isso aí, cara? O que tu quer indo pra mentoria, indo atender cliente lá nos Estados Unidos, pô, fazer isso, fazer aquilo. Por que tu tá... Cara, tu vende aqui Eu já escutei isso e eu já pensei isso várias vezes também. E daí o cara tem que se policiar, porque hoje, graças a Deus, o que eu vendo, eu, Felipe, pessoa física, eu consigo me manter. Sim. Muito bem. Às vezes melhor do que alguns meses da imobiliária, que oscila muito. Empresa é isso aí, às vezes tem altos e baixos. E às vezes o cara começa a se... cara, não, cara. Isso aí as tuas crenças, as tuas amarras te puxando para trás. Por quê? Porque a gente está acostumado a isso. Não, tá bom, cara. Pô, olha para tua volta. Olha na tua cidade. Quem é que ganha tanto por mês? Só os caras fodão, com perdão da palavra. Sim. Só os caras top. Mas o empresário tal ganha tanto. Não, cara, ele trabalha muito ali, ele tá toda hora tendo que viajar. Tá toda hora... Não, daí isso aí é... Pra mim não serve. E daí tu começa assim, não, cara, tá errado. As minhas crenças me puxando para trás. O Felipe Tito, ele falou uma frase num podcast que eu acho que até bem rodou bastante aí. Tem bastante visualização. Mas que é verdade. Que é o seguinte, cara. Ninguém que cresceu contigo, vamos lá, voltando. Aquelas pessoas que te conhecem há muito tempo, elas não vão entender porque tu tá buscando novas coisas, se para elas ali tá bom. Não tem como. Então, assim, quando eu virei essa chave também, não faz muito tempo, Ramon, eu participei do Protagon, um evento do Wendel Carvalho ano passado, e isso aí, cara, lá pra mim foi fenomenal e muito melhor que eu participei com a minha esposa, porque eu também tinha muitas coisas. Essa questão de, cara, os caras vão ficar falando, vão fazer isso, vão fazer aquilo, até que hoje, me desculpa, mas dependendo da pessoa, eu vou escutar e vou respeitar aquilo que a pessoa está me dizendo. Mas vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Sim. Por quê? Cara, a pessoa não paga minhas contas, não paga o meu cartão de crédito. Então, cara, como eu falei, a gente vai viver 80 anos, talvez um pouquinho mais. É pouco tempo para a gente ficar dando ouvido para as pessoas que não querem, que estão contentes com aquilo que elas querem, que elas têm. E tá tudo certo. Aprendi a respeitar também. Cara, se eu quero, mas tu não quer, tá tudo certo, cara. Só deixa eu ir, entendeu? Só não me segura aqui. Então tem tudo isso, é uma coisa que a gente conversa muito lá em casa. Uma coisa, Felipe, também que eu até falei pro Ramon hoje de manhã isso. As pessoas, chegou um tempo que existia muito essa questão de questionar. Tipo, a pessoa te questionava, Felipe, por que tá fazendo isso? Já aconteceu contigo várias vezes. Mas de um tempo pra cá mudou. Não é mais questionamento. Agora chama discussão. A pessoa já vem discutindo com a tua ideia. Ela não te questiona por que tu tem a tua ideia. Por que o Felipe foi para um lugar maior? Por que o Felipe foi para Itapema? Ninguém te questiona os teus porquês. Discute. Cara, lá tem um monte de corretor. Já chega com várias leituras prontas. E eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco essa régua e eu acredito que o crescimento ele vem através do questionamento. O Ramon viajava muito, um ano e pouco atrás. Esse último ano a gente ficou mais por aqui, até para expandir aqui, e também por causa da questão de família, eu tenho um filho pequeno, agora o Ramon também. Então viajamos menos. Mas as viagens que a gente fazia, o que a gente mais fazia na viagem era questionar um outro. Mas pensa em questionar. E questionar a visão, e questionar... E outra, nunca desrespeitando. Sempre querendo entender o porquê que ele tomou aquela decisão, por que eu tomei aquela decisão, ou então por que ele tem aquela visão que eu não tenho. O que ele vê que eu não estou vendo. E quando a gente começou a fazer isso, querendo ou não, a gente se autodesenvolveu muito por conviver junto.
E até hoje a gente faz muito isso. E hoje a gente faz o seguinte: aconteceu a situação. Nós dois questionamos a situação, para ver qual é a visão de cada um e tentar achar o denominador maior. Mas as pessoas, quando vão trocar uma ideia com alguém, ter esse filtro, se é questionamento ou discussão, eu acredito que é muito importante até para nutrir os relacionamentos. Porque se você discute muito e questiona pouco, a tendência é ter afastamento de pessoas ao longo do tempo. Queria aproveitar essa deixa do Daniel para que tu falasse um pouquinho. Nós somos sócios há um bom tempo e essa sociedade ela foi gerada através desse relacionamento. Namorou, entendeu que, a tua forma de pensar, a tua forma de conduzir, a ponto da gente fazer essa sociedade e tem dado certo, graças a Deus. Queria que falasse um pouquinho da tua história com teu pai, que, pelo que eu entendi, ao longo de toda a caminhada, ele faz parte desse... Sim. Conta um pouquinho como é que é. Ele é teu sócio? Cara, o pai é meu sócio, tá? Hoje a esposa também é nossa sócia. Mas o pai ele é muito tranquilo, entendeu? O pai sempre foi assim. Eu cheguei a jogar futebol na minha vida, cheguei a ir para clube. E chegou num momento que eu não sei se eu vou ou se eu volto. O pai sempre falou, cara, faz o que tu achar que é melhor para ti. Já lá com 17 anos, então eu sempre tive essa autonomia. Sempre fui um rapaz mais responsável, porque eu sou o filho mais velho e eu cuidei do meu irmão por muito tempo, então eu já trazia isso. Mas o pai, ele é muito de boa, ele se preocupa, ele já está numa fase que assim, vai, se não dá certo, ele acha que eu sou, de vez em quando eu tenho certeza, que ele só pensa assim, meu filho é louco, o que ele está fazendo? Mas é aquela questão que nós estávamos conversando, questão de cultura, questão de medo também, de daqui a pouco não dar certo. E aquilo que eu falo para ele, pai, não tem problema, aquela experiência que a gente passou lá no pub serviu para me moldar e para me fortalecer, para me forjar também. Porque hoje eu vendo lá a situação, o prejuízo que era, chega a ser até... que viagem, né, cara? Olha só, era um negócio que... Mas, naquele momento, foi o que eu suportava. Sim. E isso serviu para me moldar, para aguentar paulada maior. Então, o que acontece? Eu chego no momento hoje que eu penso assim, cara, se der tudo errado, chegar e acontecer de novo, deu tudo errado. Cara, dá 2 passos para trás, diminui, ajeita, vamos ver onde a gente acertou, onde a gente errou, e vida que vai continuar. Porque a coisa vai dar certo, ela já dá certo e ela vai cada vez melhorar. Então, cara, meu pai como sócio, ele só vem, cara, eu nem sei como é que tá, se tá tudo certo, se tá tudo errado. Eu só falo confia. Fica tranquilo que eu tô dando volta, fica tranquilo. E o pai é mais sossegado com relação a isso, não é aquele cara que tá ali e tal. Então, isso, e eu conversei bastante com o Daniel, porque a gente chegou num patamar, Ramon, que assim, ou a gente continuando como a gente tá, a gente vai muito longe, mas vai demorar mais, ou eu abro a possibilidade de entrar um investidor na nossa empresa, e é o que me assusta. Não por a gente estar mal das pernas, não é nada disso, mas é que assim, até agora tá em casa. Se deu zebra, eu e o pai, tá tudo certo, volta, ajeita, tá tudo ok. Mas quando tu envolve um terceiro, um investidor, um outro sócio, te assusta, me assusta como profissional, porque eu não vivi isso. Talvez vocês que já viveram aquela coisa toda, que são sócios, que não têm esse grau parentesco, talvez seja bem mais tranquilo. Capaz, a gente teve esse medo lá atrás, mas é sossegado. Mas eu vivo isso. Por quê? Porque eu sei que toda a estrutura que a gente montou, todos os projetos que a gente tem, com um sócio ali, um investidor, cara, a coisa anda, um projeto de 6, 8, 10 anos, a gente faz em 2. Mas é aquela situação, então tem tudo isso. Só contribuindo um pouco contigo aqui, essa parte que, como tu disse, nós temos um pouquinho de experiência. O teu pai, ele é o segredo da sociedade, que pode ser que venha ou não. Que é, se parar para pensar dentro da tua fala hoje, existe essa questão de momentos, né? Tu tens 35 anos, teu pai já deve ter mais de 60. Tem. E o momento de cada um é diferente. Sim. Só porque ele respeita o teu momento, porque ele confia em ti. Então, se tu fosse dizer assim, pai, vamos fazer pela tua visão, o tempo que ele está vivendo agora, por mais que ele sempre foi um empreendedor, já é um tempo diferente. Sim. É um tempo de não, desfrute. Vamos ficar um pouco mais light, não vamos arriscar tanto, vamos aproveitar o que a gente já produziu, só porque o teu tempo é outro. E com 17 anos ele dizia para ti o que ele fala hoje sem falar, que é, faz o que tu achar que está certo. Isso é muito bacana. E uma sociedade, para dar certo, ela tem que ter esse vínculo. Senão tu vai
vai te blindar, que vai te amarrar, vai fazer, mas eu não posso fazer porque o cara não confia no que eu estou falando, abre o risco de acontecer muita coisa que a gente vê hoje, né? Que é o quê? O sócio fazendo coisa escondido um do outro. E eu não quero, é uma coisa que a gente tem hoje lá dentro da PHP, ô Ramon. E a gente sempre... A PHP é uma empresa familiar, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho lá dentro a esposa do meu irmão, que trabalha com a gente, é a Tiane, minha comadre, madrinha do meu filho. Ou eu tenho minha esposa, que cuida da parte de documentação, que é nossa sócia também lá dentro. E tem eu e meu pai. E tipo assim, a gente tem algumas pessoas lá que já estão há mais de 5, 6, 8 anos lá com nós. Tem o Rodrigo, tá desde basicamente quando a gente começou. Acho que entrou 3, 4 meses depois. Então, assim, tem esse vínculo familiar. E é uma coisa que a gente sempre deixa ali. Cara, a gente tem que ter transparência. Pô, se eu estou atendendo um cliente, deu certo tu atender o mesmo cliente, vem cá, vamos conversar. Quem é que está mais na frente? Deixa esse corretor aqui atender, depois a gente senta e acerta a comissão. Porque assim, a comissão, a questão do resultado, ela é consequência. E eu vejo dessa maneira. Cara, se tu trabalha com transparência, tu trabalha com seriedade com a tua equipe, com teus colegas, não tem como dar errado. Porque uma hora eu preciso, outra hora alguém vai precisar, eu vou ajudar. Tá? O problema é essa questão, e nós temos um mercado muito difícil, que é o mercado dos corretores de imóveis. Por quê? Porque a gente tem, cara, muitas pessoas, hoje tem mais de 600 mil corretores de imóveis no Brasil, cara, e cada um com a sua história, cada um com a maneira que foi criado, com as suas crenças, com as suas limitações. Cara, e a gente sabe que é um ramo que vamos lá, chega a ser até vergonhoso às vezes, porque, cara, os caras fazem qualquer coisa para roubar um negócio teu. Só que lá a gente é diferente, a gente paga para ver. Então o meu pai, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quanto mais foice, mais roçado. Durante muito tempo eu não entendi, hoje eu entendo. Quanto mais pessoas trabalhando, mais parcerias, melhor, cara. Vai sobrar um pouquinho menos para cada um, mas vai sobrar. E daqui a pouco, hoje eu tenho um cliente, daqui a pouco o Daniel tem, daqui a pouco o Ramon tem, nós estamos sempre te ajudando, com transparência e seriedade. E assim que a gente trabalha. De vez em quando os corretores se assustam lá. Cara, mas tu vai fazer parceria? Vamos fazer. Tá, mas e se alguém fazer qualquer coisa, vai ser uma vez só. Pronto. Isso aí. Então, às vezes, cara, sai barato tu ter um prejuízo com alguém num determinado momento. Porque acaba ali. A gente já teve vários desses. Então, assim, ó, nós... Saiu barato? Na hora era caro. Não. Hoje é barato. É isso aí. Na hora, cara, tu tá ali como um corretor. Cara, abre parceria. Cara, o cara é corretor de imóveis, tem que fazer parceria. O cara que tá começando, principalmente. Felipe, mas daí o cara vai me lograr. Cara, das duas, uma. Já começa por aí. Se o cara, quem não confia não é confiável. Então, o cara tá confiando em mim, beleza. De alguma maneira ou outra tá confiando em mim. Vamos fazer a coisa da maneira correta. Não deu certo? Beleza, eu já sei que naquilo lá eu não posso confiar mais. E acaba ali, entendeu? Como você falou, na hora vai doer, dói, o cara fica brabo, vontade de... Só que, cara, sai barato, a médio e longo prazo. Então, cara, se tu é corretor de imóveis, se tu é corretor de consórcio, tá começando agora, se tu quer trabalhar por 3, 6 meses, faz o que tu achar melhor. Mas, cara, tá pensando em ter uma carreira duradoura, trabalhar de maneira séria, ser uma pessoa respeitada, ter uma empresa daqui a pouco, porque talvez o cara vai começar aqui com vocês, que é o que acontece lá com a gente, mas o sonho dele é ter o negócio dele. E tá tudo certo, cara. O sol nasceu para todo mundo. Exatamente. E eu não tô falando da boca para fora, eu falo lá pro pessoal. Eu só peço um pouco de respeito, de dignidade, que se isso acontecer, chega e vem conversar comigo, que as portas vão estar abertas para parceria. Exatamente. E, cara, eu posso ter hoje 100 corretores dentro da minha imobiliária, 200, 500, a gente nunca vai vender para todo mundo na cidade. Sempre vai ter alguém que vai olhar para mim e não vai com a minha cara. E tem gente que pelo mesmo motivo vai me adorar. E é assim, tá tudo certo. Então, assim, chega num momento, Ramon, que isso, e fez muito bem para mim, esses investimentos que eu fiz em mentoria, em treinamento, que isso começa a abrir a tua cabeça e dizer o seguinte: cara, as coisas são muito mais leves do que a gente leva. Porque às vezes por causa de uma coisinha simples, uma situação que se tu deixar, pronto, passou, daqui a pouco foi, do que se tu ficar remoendo. E, cara, tu te aprende aquilo ali e deu pra bola. O Flávio Augusto ainda falou, eu vi um podcast dele também, que ele falou o seguinte: perguntaram para ele sobre questão de processo trabalhista, isso, aquilo. Cara, tudo bem que hoje ele é um patamar gigantesco, sim, mas ele falou que ele nunca se desgastou com esse tipo de coisa. Ele foi lá, se tem que pagar, paga, se não tem, não tem, vamos fazer o que tem que ser feito, e deu pra bola. Segue o baile.
Cara, o nosso foco tem que ser naquilo que dá resultado. Se eu ficar perdendo tempo com coisa que não me dá resultado, cara, tu vai ser uma pessoa amargurada, tá toda a vida vendo só problema, só coisa que não te melhora como pessoa, como profissional, e vai ficar sempre ali. Só que hoje eu tenho esse seguinte pensamento, que é o quê? Cara, se tu queres trabalhar dessa maneira, tá tudo certo. Só eu não vou seguir contigo. Então eu me dou o direito de dizer o seguinte, cara, eu tô próximo de pessoas que querem a mesma coisa que a gente. O que, quando eu falo a gente, eu e minha esposa, minha família. Cara, a gente tem esse pensamento, a gente quer crescer, a gente quer virar sempre melhores pessoas, melhores profissionais, melhores pais, melhores filhos. Então assim, poxa, por que eu tenho que chegar num determinado momento e é isso aqui? Estagnar. Não? Pô, pera um pouquinho, tava falando com o Daniel no começo aqui, antes de a gente começar. Tá ali, a gente, um monte de coisa, correria, graças a Deus, vendendo, a coisa acontecendo. E nós vamos inventar mais uma frente. Por quê? Cara, porque as oportunidades aparecem. E daí, enquanto, é aquela velha frase, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Sim. Eu fui treinado, talvez sem querer, pelo meu pai, dessa maneira. De ver oportunidades. Ver situações que, peraí, eu fui viajar, tava de férias. Cara, você não tem noção de coisa que você, cara, se fazer isso aqui, se vir aqui abrir um Quantas negócio ideias, desse, né? isso aqui voa, coisa que talvez tenha aqui, que não tem lá, aquela coisa toda. Então, assim, cara, a gente tá aberto e entender que tá tudo certo. Ah, mas eu quero fazer tal coisa, mas o fulano não quer. Deixa ele. Eu e a minha esposa, por muito tempo, a gente ficou nessa de, vamos sair? Vamos. Vamos convidar tal pessoa? Vamos. Daí não querem, o cara ficava em casa. Hoje não. Vambora. A gente sai sozinho, porque hoje, cara, eu entendi que a gente precisa também, como casal, se curtir, além dos filhos, aquela coisa toda. O principal é a minha esposa. Tenho meus filhos, amo eles, mas é aquela situação, um dia eles vão embora. Então a gente tem que cultivar o relacionamento. Tu tá numa fase mágica agora, o bebezinho e tal. Toda fase ela é legal. Eu tenho uma menina de 10 anos que, cara, cada momento é um momento especial. E o João Pedro de 6, que é o terrorista da casa, é o Paulinho Micharia, que é empulhar todo mundo. Mas assim, cara, o casal não pode. Então, nossa prioridade é essa. Sentar, conversar, ver, sair, fazer. Pô, a gente fez uma coisa muito difícil, que para minha esposa era muito difícil esse ano, que foi viajar só a gente. Legal. Cara, foi sensacional. Imagina. Tudo bem? Mas foi difícil para ela. Para mim também, mas para ela muito mais. Aquela questão de mãe, de estar com as crias perto. Sim, né? sim. Mas só que esse tipo de coisa vai te moldando. Só que há 3, 4 anos atrás eu não tinha esse pensamento. Não era assim. Vai preparando também, né? As pessoas mais próximas que estavam com a gente sabem que a gente, como casamento, como pessoas, a gente enfrenta várias dificuldades. Em momentos de, às vezes, pensar no pior. Não, quer saber? É melhor se separar e tal. Não, cara. E daí hoje eu entendo que, cara, amor é escolha. Escolhe só com a pessoa. Paixão é coisa que passa. E, escolhi estar com a minha esposa, escolhi empreender com ela, hoje ela trabalha com a gente, e se as coisas têm que dar certo, é com a gente, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa estudar, precisa melhorar muito, sempre buscando novos conhecimentos, novas práticas. Hoje eu tenho essa consciência, cara, eu não sei fazer, vamos contratar quem sabe, bicho. E vamos fazer acontecer mesmo assim. Então, cara, evoluções que se a gente hoje, Ramon, Daniel, para mim é muito claro, mas que no começo foi difícil pra caramba. Cara, vou pagar isso aqui pro cara. Até tu fazer a primeira e dizer, mas saiu barato. Nossa, só isso aqui que ele me ensinou já. E daí tu vai pra segunda, tu vai pra terceira. Cara, até o começo do ano, eu já tinha investido nesses últimos 4, 5 anos, mais de 300 mil reais em mentorias, em cursos. Esse ano já deu mais um... Por quê? Porque, cara... E daí tu tá vendo o quê? Tu tá mudando a tua mentalidade, tu tá evoluindo, tu tá crescendo, tá te aproximando de pessoas que querem a mesma coisa que tu. Dá errado, dá um passinho para trás, ajusta aqui, tu entende de maneira diferente. Porque antes qualquer problema, meu Deus, era o fim do mundo. E o que te motivou a sair Tu começou com a mentoria com o teu pessoal, né? Tu começou te capacitando, depois começou a reproduzir, capacitando o teu pessoal que trabalha contigo, e hoje tu já está indo para outras empresas levando essa mentoria. O que te motivou a vou sair daqui, vou abrir, vou levar para mais gente? Cara, assim, tem várias coisas, né? Nunca é só uma coisa.
Mas eu lá atrás, por um bom tempo, eu pensava, eu vou ser professor. Pensei em ser professor de educação física, aquela coisa toda, mas tinha esse jogava desejo. futebol, aquela coisa toda, mas esfriou lá, sempre naquela ideia de, não, vamos pensar também com a consciência. Se eu quero ter isso aqui, eu como professor, vai ser muito difícil conseguir, aquela coisa, e esfriou. Só que chegou no momento que daí eu penso, como a gente hoje está montando uma estrutura para daqui a pouco não depender de mim, lógico, a gente chega lá, tem uma palavra final, decidir algumas coisas, mas a minha ideia é montar um negócio que ele ande sozinho. Daqui a pouco, se eu tiver que viajar, se eu tiver em outro negócio, investindo em outra situação, eu tenho essa tranquilidade. E a questão da liberdade geográfica, porque eu posso dar aula de qualquer lugar, tendo um notebook, tendo uma internet boa. E a oportunidade de negócio, como eu estava falando para vocês, cara, inconscientemente é natural para mim eu ver oportunidades de negócio. Até que chegou a meu conhecimento que no Brasil já tinha mais de 600 mil corretores. Comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a ver um pouco mais, comecei a ir a fundo, comecei a falar com um corretor do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, e comecei a descobrir as dores dos caras, que eram semelhantes em todos os lugares, que eu já tinha conseguido resolver comigo. Assim, cara, isso aqui eu já resolvi e os caras estão, e daí foi onde que a gente viu a oportunidade de, além de uma receita, tá ajudando pessoas a ser melhores profissionais. Eu escutei, e vem de encontro com o que é o nosso propósito, que é o quê? Impactar positivamente a vida das pessoas. Sim. Então, assim, hoje a gente já tem, dentro da mentoria, resultados, corretores que realmente mudaram o estilo de atendimento, mudaram o foco, porque assim, o foco do corretor hoje, o que é? Cara, é te vender o imóvel. Cara, meu foco não é vender imóvel, meu foco é na pessoa. Tu é especialista em que padrão de imóvel? Cara, eu sou especialista em pessoas. Hoje eu treino para entender e ajudar as pessoas. O imóvel é uma consequência. Sim. Então, assim, isso é importante demais para o corretor. O corretor, quando ele chega, eu vou me especializar em Minha Casa Minha Vida, eu vou me especializar em alto padrão. Cara, se tu não gostar de pessoas, se tu não entender as pessoas, tu vai vender uma vez, às vezes passa 2, 3 meses, não vende, daqui a pouco vende de novo, porque dá certo de tu encontrar o cliente pronto que quer e naquele momento tu vai vender. Só que para ti ter uma constância, para ti mudar de vida, ter um padrão de excelência no teu atendimento, no teu trabalho, e tu ter um resultado financeiro que realmente vai te levar de um patamar mediano, que é a média do mercado, para um patamar gigantesco e que realmente há essa possibilidade, é realmente se tu hoje ter uma constância, tu vender sempre, vender todos os meses, e outra, né, tá fazendo a roda girar. Aquele cliente que tu vendeu, tu vai fazer um bom atendimento, ele vai voltar daqui a pouco. Indicação também, né? Indicação. Então, assim, é todo esse trabalho que a gente faz hoje dentro da mentoria, que eu faço hoje dentro da mentoria, que a gente capacita os corretores para enxergar o mercado de maneira diferente. Porque, cara, se tu enxergar o mercado só com imóvel, é só esse imóvel, é imóvel. Não, cara. Porque às vezes esse imóvel não é para determinado cliente. E é aquela questão de tu chegar e chegar para o cliente e vamos lá, uma pergunta simples. Cara, talvez no ramo de vocês é um pouquinho diferente, vai ter uns ajustes, mas é aquela questão eu hoje para o meu cliente. O que é mais importante para ti, Ramon? E para tua esposa? Lógico, o ideal é atender os dois juntos. O que é mais importante para vocês na busca desse imóvel? O que não pode faltar? O que tem que ter? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Por quê? Aí tu já vai começar a ir na dor da pessoa. Porque tem aquela situação, ou é amor ou é dor, né? Tu aprende no amor ou tu aprende na dor. Então, assim, um cliente ele só está trocando o imóvel ou só está buscando um novo imóvel por esses dois motivos. Por um amor, que ele está no melhor mundo possível, está evoluindo, está com a questão financeira redondinha, talvez está aumentando a família, que é o teu caso, aquela coisa toda, vou buscar um imóvel maior. Ou pela dor. Ele já está com a situação lá que está incomodando ele e ele precisa resolver, que é quase que 90-10, 90% é dor, 10% é amor, que é o quê? Tu chegar hoje num determinado momento e tu dizer assim, cara, hoje eu moro numa casa com 2 quartos, um banheiro, padrão hoje, Minha Casa Minha Vida, e no meu caso, Felipe, tenho 2 filhos, a Isabela e o João Pedro, que estão dividindo um quarto. Uma menina de 10 e um menino de 6 anos.
que já está numa situação que só vai piorar. E a necessidade chegou e É a necessidade, é a dor. E quando eu digo não é dor física, é uma dor psicológica. Por quê? Porque daí tu tem um banheiro na tua casa. Para te usar o banheiro, se sai todo mundo de manhã no mesmo horário, tu tem que acordar 1 hora antes que todo mundo para te conseguir ir no banheiro e tal. Porque senão é aquela correria do todo dia. Então, cara, estresse, né? eu preciso descobrir a dor do meu cliente. Sim. Só dessa maneira eu vou conseguir ajudar ele. Porque senão eu vou acabar daqui a pouco convencendo ele de comprar alguma coisa que é rentável, que vai valorizar, mas não é o que ele precisava resolver. E daí vai acontecer o quê? Ele vai comprar, mas daqui a pouco ele não resolveu o problema dele. E ele vai estar lá com a mesma situação, ele vai estar lá querendo te matar, a mulher dele querendo matar ele. E tu tá ali, beleza, vende o imóvel. Só que quando que ele vai comprar contigo? Nunca mais. Esses dias, nós atendendo um casal na imobiliária e ao sair a cliente assim... mas tu tens que contratar o corretor que me vendeu o terreno. Ela está construindo uma casa num lugar que ela não vai morar. Resumindo, ela já botou a casa à venda na metade da construção. Por quê? Porque ela nunca quis morar naquele lugar. Mas o corretor convenceu ela e o marido que lá era um lugar bom, que ia valorizar, e não sei o quê. Só que eles são um pessoal, é um baita de um loteamento, só casas num altíssimo padrão, porém... não é o que eles querem, eles são da natureza, eles gostam de estar num lugar mais tranquilo e tal. Resumindo, ela chegou e falou assim pra mim, tu devia contratar ele, porque pra te ver como ele foi tão bom que ele conseguiu nos convencer. Eu perguntei pra ela assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tu compraria novamente com ele? Ela disse, nem pensar. Eu assim, então ele não foi bom, ele simplesmente foi um vendedor e te vendeu. Não aquilo que tu precisava, mas aquilo que ele quis te vender. Então pra mim, um vendedor, ele é bom quando ele volta a vender para a mesma pessoa. Cara, ano passado a gente teve um aumento, o nosso ticket médio aumentou bastante, nós tivemos aí 139 vendas, 139 imóveis vendidos no ano passado. 62% já tinham comprado imóveis com a gente. Recorrência. 86 pessoas já tinham comprado com a gente, um terreno, uma casa e voltaram a comprar. Então, lógico, a gente já tem um histórico de quase 9 anos, então tem esses ciclos, né? Que o imóvel não é tão rápido. O cara não compra um imóvel hoje, tirando o investidor, e vai vender amanhã. Então, tem esses números que nos mostram que, cara, tem muita coisa para melhorar, sempre. Mas a gente está no caminho certo. Faz sentido aquilo que a gente está fazendo. Sim. E daí, assim, é uma coisa hoje que a gente trabalha, o nosso foco é, esqueça o imóvel. Mas o cliente veio... perguntando sobre esse imóvel. Lógico, tu vai passar as informações, mas o meu papel é o quê? Reposicionar o meu cliente. Porque, cara, nós somos acostumados a sermos mal atendidos. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Mas tu chega lá numa loja para comprar alguma coisa, um sapato, uma calça, alguma coisa, o vendedor já começa, nossa, essa calça ficou top em ti, e ficou bonito esse sapato, e ficou isso, aquilo. Às vezes tu acaba comprando, chega em casa, olha, nem queria. Eu comprei queria isso aqui. Ou não queria. Então, eu preciso hoje, eu como um especialista, como um baita profissional, como um bom vendedor focado em pessoas, eu preciso reposicionar o meu cliente. Isso não é fácil. Por quê? Porque o cliente ele vem focado no preço, ele quer saber o preço, quanto que estão custando. Cara, mas calma, vamos lá. O que te chamou a atenção? O que tu gostou desse imóvel? O que foi? A maioria das vezes até ele não tem clareza no que quer. Né? Não, a boa parte dos clientes ele pensa o seguinte. Não é o que quer, desculpa, é o que precisa. É que assim, tem algumas perguntas que a gente faz para os clientes e hoje a gente tem uma ficha de levantamento de necessidade. A gente tem lá uma ficha com aproximadamente, eu acho que 40, 50 perguntas que a gente usa durante um atendimento. Lógico que não são todas as perguntas para todos os clientes, algumas tu vai adaptar. Esse cliente talvez, que é para uma casa, não precisa fazer perguntas se tem elevador, porque é para apartamento. Mas tu começa a fazer algumas perguntas e essa é uma. O que é mais importante para ti na busca do imóvel? Cara, os clientes, às vezes é 1, 2, 3 minutos e não sabem, porque ele está focado só no quarto, só na sala, só na localização. Então a gente tem que entender hoje, eu sempre falo com meus clientes, não que eu não vou lá e não mostro o imóvel, tem exceções, às vezes o cara está na frente do imóvel, ligou, olha, o cara, como a gente costuma dizer, vende um rim e vai lá atender o cara e mostra o imóvel. Faz o levantamento de necessidade lá. Então se o corretor está ali, tá lá no plantão, cara, tocou o telefone, o cara tá na frente do imóvel, quer ver o imóvel, não, eu não vou mostrar, porque primeiro eu preciso fazer o levantamento de necessidade, sentado aqui na imobiliária, não, tu vai chegar, tu vai lá, vai atender o teu cliente, vai começar a fazer o levantamento de necessidade
levantamento de necessidade lá no imóvel. Sim. Mas tu vai trazer o cara realmente para a realidade. Até porque se chamou a atenção dele ali, algumas necessidades já supriu, né? Sim. O local, o lugar e tal, alguma coisa ele já se identificou. A gente tem um desafio bem parecido quando a gente trabalha com a ideia na necessidade das pessoas. Que o consórcio falou em algo ali que a maioria das pessoas já chegam, 90% com a demanda, não, preciso. E o consórcio tem esse objetivo. Antecipar. Uma hora tu vai precisar. Uma hora tu tem a casa com 2 quartos, uma hora tu vai querer com 3, uma hora tu vai querer com piscina. Todos nós queremos evoluir, queremos crescer, queremos melhorar o automóvel. A questão é que se não se prepara para tal, chega a esse cenário e daí vai em busca de financiar, vai em busca de... Às vezes não consegue extrair o melhor negócio porque não se preparou. Com certeza. Então a gente vende muito essa ideia também, trabalha muito antecipando isso para os nossos corretores para levar esse entendimento. Que vão precisar, eu preciso trocar de casa, mas já chego lá com o crédito contemplado, então já quer dizer, não, o dinheiro, que é um dos principais fatores para a compra, já está na mão. Tá resolvido. Sem juros, com uma parcela que cabe no orçamento da pessoa. Então esse também é um desafio nosso, porque hoje a demanda maior que entra, e a gente até acabou abrindo a empresa por entender que era necessário, que é o banco de contempladas, que as pessoas dispostas a pagar um ágio para aquele que já contemplou, botar um dinheiro na frente, porque a única coisa que mudou de um para o outro é que um se antecipou, o outro não. Então agora esse que não se antecipou vai dar dinheiro. Vai pagar mais caro. Esse aqui às vezes nem estava na hora ainda e já contemplou porque está fazendo um projeto futuro, então ele vai pegar, vou pegar esse dinheiro aqui, vou embolsar, vou fazer outro, porque nem chegou no meu tempo ainda. Então essa é a cultura que a gente está trabalhando muito forte, a gente tem tido bastante resultado já, quebrando essa ideia do imediatismo, né? De, vou gastar o dinheiro que eu tenho aqui agora e amanhã deixa que ele vai... Mas nós vimos. Então, já separa um pouco para tal, né? Já se organiza, já paga um preço para isso aqui, que quando chegar, tu já vai ter... Às vezes acontece muita pessoa vir fazer um consórcio com a gente e dizer, não, mas eu queria para agora. Não, para agora não deu. Daí ela sai e vai lá contigo, não conseguiu comprar, não aprovou no banco. Aí passou 8, 9, 10 meses, ela volta. Pois não tem nada aí, mas... Não, cara, mas se tu tivesse feito, já faria 10 meses que tu teria pago, já teria muito mais próximo. Ele acaba fazendo, porque há 1 ano, 2 anos atrás não fez e não mudou a realidade dele. E não muda. Não muda. E se fizer, paga a parcela. Fica esperando o milagre, né? Fica esperando o milagre, verdade. Eu vou aos Estados Unidos há 5 anos já, né? E agora há poucos dias um cara me chamou de lá, que eu atendi ele há 5 anos atrás, querendo uma carta contemplada. E aí ele falou assim, cara, se eu tivesse feito, hoje o projeto já teria... Ele não fez. Tem um que eu acho engraçado, todo ano eu vou lá e digo assim, ano que vem eu vou fazer. Eu digo, tem essa chance. Essa é a famosa frase que tu falou pra mim, né? Quando o Daniel foi me atender, isso há 7, 8 anos atrás, ele contou a história do consórcio, mas me vendeu o produto muito bem vendido. Eu olhei pra ele, cara, gostei demais da ideia, do produto em si. Vou fazer daqui uns 3 meses. Daí ele... Mas por que daqui 3 meses? Eu disse, porque eu vou acertar umas continhas que eu tenho aqui e vamos planejar. Dele, cara, vou ser bem sincero contigo, tu não vai fazer consórcio. Eu disse, sabe por quê? Não, porque daqui 3 meses vai aparecer outra continha. Ou tu faz um projeto, ou tu compromete a tua renda. Eu olhei para aquela... Na realidade, essa foi a frase que eu comprei. Eu disse, pode fazer. Pode fazer que depois não viu. E ele saiu dali com consórcio vendido, mas ele vendeu mais do que um consórcio para mim. Ele me vendeu uma ideia, porque eu também tinha como propósito esse intuito sempre tive, de ajudar, de contribuir na vida das pessoas. E daí eu pensei, mas isso aqui faz total sentido. Eu vou separar um pouquinho da minha renda aqui, porque amanhã depois vai aparecendo outra coisa. E eu comecei a vender essa mesma ideia, para as pessoas próximas de mim. E daí eu dizia para ele, vai falar com o fulano. Ele ia lá, o cara... vendia. Aí passou 1 mês, 2, ele me chamou. Cara, eu quero te pagar. Daí ele também já visionário, né? Vou pagar tudo que eu vendi através da... Quero te pagar a tua comissão. Daí eu olhei, comissão, nem tinha feito, só estava reproduzindo aí o que tu falou. Aí veio ali, eu digo, esse negócio é bacana. Vou oferecer mais. Vou começar a oferecer mais. E através desse momento aqui, tem toda a minha história dentro da empresa que virou um plano de carreira. Hoje a gente, diferente das outras empresas, a gente trabalha com o intuito de que a pessoa possa ser um dia nosso sócio. Sim. Até não sou só eu sócio, já tem mais... O Diego Alan e a Lara. O Diego Alan e a Lara, nós somos em 5 sócios. Então, a pessoa, ela vem dentro da empresa, ela recebe a cultura, ela vai comprando, mas sempre com essa... O pano de fundo é essa ideia.
É poder trazer para a vida das pessoas, facilitar, porque esse momento, uma hora ela vai chegar em ti. E se ela chegar em ti já preparada, se ela já conseguiu antecipar a dor dela, ela já vai chegar, não, eu vim escolher o imóvel que eu quero porque eu estou com dinheiro na mão. Então, claro que existe a ideia de pessoas que conseguem se capitalizar, existe várias, nós somos um dos caminhos. E a gente busca até entender um pouquinho dos outros caminhos para, dependendo do cenário, dentro dessa consulta que a gente faz com a pessoa, se a gente entender que o nosso não é o melhor, nós não temos, eu já fiz isso no atendimento. De identificar pelo projeto que ela queria, pelo poder que ela tinha de antecipar parcelas, de gerar desconto pela linha que ela já tinha aprovada. Sim. E o que ela queria fazer, eu disse, vai pelo banco. Cara, mas é aí que tá, ó, é o tipo de coisa que para mim é excepcional. A pessoa ter essa clareza. E é onde a gente trabalha forte lá. E eu tenho clientes hoje que são meus clientes, e eu digo que por que são meus clientes? Porque os caras hoje, eles entram em contato comigo para perguntar de uma oportunidade. E se a oportunidade é boa, cara, faz que é bom. Por quê? Porque, cara, é aquilo que ele estava falando, cara, a gente nunca vai vender sempre. Por mais que o cara seja teu cliente, aquela coisa toda. Eu tenho clientes lá que toda a parte de documentação, quando eles vendem, quando eles compram, passa tudo por nós lá. Só que quando tem oportunidades que não sou eu que levo, eles me perguntam, cara, o que tu acha? Quanto que tu avalia esse imóvel aqui? Cara, hoje tá legal, faz. Então isso é importante. Por quê? Porque o cliente, ele naquele momento ele vai fazer, mas ele vai lembrar do teu atendimento. Porque assim, uma das coisas que tu falou antes, as pessoas, e isso é natural, né? Pensam no agora, imediatismo. Eu sou assim, acho que todo mundo é assim, a gente está sempre trabalhando para não ser. Mas, cara, se dá para fazer hoje, para que eu vou fazer depois? Aquela coisa toda. E a gente tem isso enraizado, por quê? Porque normalmente a gente quer fazer tudo agora e não quer esperar para ter um resultado melhor. Vou segurar um pouquinho agora para ter um resultado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Sim. Aí o que acontece? Vai lá, tu dá uma enrolada, faz um pouquinho aqui, aí tu vai lá na questão consumismo, te ilude com algumas coisas que tu pode comprar agora, chega na frente, tu ainda não tem, e daí tu não fez o consórcio, tu não comprou um imóvel, tu não comprou um terreno, tu não fez aquilo, porque, não, eu vou esperar para ter um momento perfeito. E daí entra naquela questão, que eu estava falando, que eu falo muito para os meus mentorados lá, falo para o pessoal, tem um colega corretor, que esse aqui eu não consigo convencer ele nem a pau, que eu falo para ele, cara, não vai existir momento perfeito para te largar o CLT, cara. Apesar de tu já viver, digamos, o cenário perfeito para te largar. Tu tem uma estrutura financeira legal, não tem financiamento, nem de carro, nem de casa, tem lá um terreninho, tem uma grana guardada para se manter um bom tempo, e só que não adianta. É aquela questão da cultura, o cara tá lá, não quer... Ele tem que saber a história da vaquinha. Aí que tá, mas é o tipo de coisa, cara, que não tem, assim, ó. Tem coisas que é difícil de tu tirar das pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi e eu não achava que fosse, eu tive que mudar a minha forma de pensar. Eu fui entrevistado no podcast e falando sobre empreendedorismo, o cara me perguntou assim, todo mundo nasceu para empreender? E eu achava que todo mundo podia. E eu entendi que, até falei uma história que eu ouvi, que existe muito mais vagão do que locomotiva. Sim. A locomotiva, que é o empreendedor, ele tem que ter essa veia de eu que puxo, eu que faço a frente, eu que enxergo, e entender que a necessidade, o vagão é necessário. Sim. Se ele puxar sozinho também, ele vai carregar pouca coisa. Daí entra a história da foice do teu pai. Então eu entendi isso, que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas eu não gosto de ser qualquer um. Não, mas com certeza. Eu prefiro... Não, eu não sou qualquer um. Empreender é para qualquer um? Não. Mas eu não quero ser qualquer um. Então eu vou correr o risco. E a ideia do imediatismo, a maioria das vezes que a gente faz negócio voltado para o imediatismo, ele tem como ser mais caro. Não quer dizer que ele possa ser... Pode dizer que lá amanhã ou depois foi um bom negócio. Mas ele tem como natureza a ideia de ser mais caro. E a gente fala no treinamento isso, na vida tudo é negócio. A gente abre o olho de manhã e a primeira coisa que a gente faz, no treinamento que a gente fala que a ideia de se profissionalizar como um ótimo vendedor se leva para qualquer área da vida. A parte da comunicação, a parte do saber ouvir, tudo isso que eu aprendi no curso contigo, eu vou poder aplicar na outra área da minha vida. E a ideia do imediatismo, ela se aplica para tudo na ideia do vendedor. Quando eu acordo de manhã, eu estou fazendo um negócio.
Levanta ou não levanta? Levanta ou não levanta? Se eu quiser aproveitar mais o momento, que é a ideia do imediatismo, eu vou sair mais prejudicado. Por quê? Porque eu vou sair já com menos tempo para fazer, escolher a roupa, para fazer tudo aquela... E se eu quiser pagar o preço? Não, eu vou pagar um preço agora, porque ali na frente eu vou ter mais tranquilidade. No abrir o olho de manhã eu já tenho a resposta do que é melhor. A maioria das pessoas decide fazer o quê? Ficar no soneca, né? Só mais 10 minutinhos. Cara, isso é loucura. É a soneca da manhã. Mas é uma questão de... Eu volto muito nessa questão de cultura para tirar um pouco do peso da responsabilidade de cada um, e talvez alguém que vai escutar a gente aqui daqui a pouco, fica tranquilo, a culpa não é tua. Uhum. Por quê? Porque a gente foi criado assim. Cara, é isso aqui. Só que, inclusive lá na mentoria, onde a gente está treinando os corretores, onde eu treino os corretores, cara, a gente só vai entrar em negócio no 3º módulo. Os 2 primeiros módulos da minha mentoria são para, cara, começar a te botar no lugar. E é o quê? Primeira coisa, cara, a gente sai igual uns loucos de manhã, acorda, faz aquela loucurada toda, e a grande maioria das pessoas não sabe o que é da vida. Não sabe o que é para daqui 5 anos, não sabe o que é para daqui 10, nem 20. Começa por aí. Mês que tu vem. Não tem uma organização. Mês que vem, mas não quero saber. Cara, nós temos uma coisa que eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, eu queria encontrar o cara que inventou o WhatsApp. Eu ia dar um beijo na boca dele. Depois ia dar um soco no nariz. Porque é o seguinte, cara, as pessoas não têm mais paciência. E daí virou o seguinte, qual é a tua função hoje? O que tu vai fazer? Cara, é só demanda de WhatsApp. Pintou no WhatsApp, eu vou lá e resolvo. Mas, cara, tu não apagando fogueira. Tu não tens um planejamento. Nós estamos aqui conversando no WhatsApp. Pois é, não, o meu tá no modo avião e com o Wi-Fi desligado, só pra te ter uma ideia. Porque é o seguinte, é o tipo de coisa, cara, que normalmente é isso. Cara, a gente se acostuma, as coisas vão resolvendo e já tem estudo aí. Eu não sou um cara muito de estatística, mas algumas coisas eu gravo. Sim. Que, se eu não me engano, é mais de 70% das demandas de WhatsApp, elas se resolvem sozinha em 45 minutos se tu não responder. Mais de 70%. Então, resumindo, é aquele cara que diz assim, pá, cara, eu preciso de um boleto para pagar meu consórcio hoje. Eu pedindo pro Daniel hoje, meu boleto para pagar. Só que a questão é o seguinte, cara, daqui 45 minutos tu não pegou no WhatsApp. Ele já deu um jeito de entrar no site da HS, ele já ligou aqui, já pegou com a secretária. Acontece muito. Quando tu vai pegar o WhatsApp, vai dizer assim, ó, não, cara, já resolvi, obrigado. Só que quando tu tá em função do WhatsApp, o dia inteiro em cima, tu tá toda hora perdendo tempo com esse tipo de coisa que o operacional pode fazer. Então tem coisas que a gente tem que limitar. Eu tenho hoje uma cultura lá dentro do meu atendimento que é o seguinte, todos os corretores que trabalham com a gente, eles sabem que é urgente, é um caso que precisa ser resolvido na hora, me liga. Eu vou pedir licença, vou atender. É urgente, eu estou em atendimento. Não, cara, eu posso esperar, depois tu me responde, fechou. É urgente, eu peço licença, cara, é um caso urgente, eu vou... Porque o WhatsApp para mim não é urgente. A gente esquece de uma função importante que o telefone tem, que é a ligação. Se é urgente, liga. Então, simples assim. Daí, hoje eu pego dentro do módulo dos treinamentos dos corretores, a gente incluiu 2 módulos a mais por isso. Por, cara, eu não consigo hoje começar um treinamento se eu não reposicionar esse cara. Se ele não entender que ele vai ter que ter um planejamento. Porque hoje qual é o foco da minha mentoria, né? Voltando lá só para a parte da educação. Sim. É mostrar para o corretor que ele pode e consegue vender todos os meses. Não, isso não dá. Esse tempo teve um corretor que me perguntou lá de Minas Gerais. Felipe, mas é possível mesmo? Na época eu estava com 25 ou 26 meses vendendo todos os meses. Um atrás do outro, sem falhar. E era para ter sido já 30 e poucos, porque teve um mês que eu saí de férias e tirei o pé lá e acabei não vendendo. Esse foi diferente. Eu saí para viajar e vendi 2 imóveis. Tá boa. Em parceria, mas foram vendas e está contabilizado lá. Hoje eu estou há 31 meses vendendo todos os meses. Então, onde eu mostro para eles, só que para isso tu tem que ter uma disciplina. É onde eu costumo dizer para o pessoal, cara, foco e disciplina são diferentes. Porque hoje é muito falado, tem que ter foco, tem que ter foco. Foco é a clareza do que tu precisa, aquilo que tu quer alcançar. Disciplina é a constância, é fazer todo dia aquilo que tem que ser feito. Cara, se eu preciso falar com 40 clientes todos os meses, eu tenho que prospectar 2 clientes novos todos os dias. Entrar em contato de manhã um, de tarde outro. No final de 3 meses são 120 clientes. Se tu pegar uma cadeia de funil de venda, tu vai ter ali de 50% a 50%, tu vai ter no mínimo uma venda por mês. Boa. Só que a questão é o seguinte, a gente trazer isso para a prática.
Por quê? Mostrar pro cara, é uma coisa que a grande maioria não sabe como fazer. Cara, mas como eu faço uma agenda? Normalmente o pessoal faz agenda de um dia pro outro. Ou chega de manhã, hoje eu vou fazer isso. Cara, eu ensino dentro da mentoria como o cara ter uma produtividade melhor, mas com agenda semanal. Então, se o cara não tiver uma agenda semanal, saber o que ele vai fazer de segunda a sexta, o que ele vai fazer? Apagar incêndio. A semana inteira apagando incêndio. Aí chegou na sexta-feira, cara, trabalhei igual um louco, mas parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque eu fui apagando incêndio a semana inteira. Aí o fulano ligava, não, eu consigo ir, ia resolver tal coisa. E daí prospectar eu não fazia, a visita para o meu cliente acabei esquecendo porque eu não tinha na agenda. Apresentação, proposta? Cara, quando tu vê, passou um mês e eu não vendi, mas eu trabalhei igual um louco. Então, cara, trabalhou de maneira errada. Então, assim, começa desse princípio. Cara, tu tem que ter uma organização dentro da tua empresa, dentro do teu dia a dia. Se o cara trabalha com vendas, é autônomo, é corretor autônomo, trabalha com consórcio sozinho, se ele não tiver uma organização, se ele não chegar e dizer o seguinte, cara, eu tenho que sair de manhã, eu tenho que botar o meu uniforme, nem que a minha rotina matinal seja ir na padaria, tomar um café para as 9 horas eu começar, cara, não vai rolar, porque tu tem que ter uma rotina. E eu escutei ainda nesse final de semana, pessoas com rotina vivem mais. Tu acredita nisso, cara? Acredito. Ganha tempo? Cara, pessoas com rotina vivem mais. Aí tu, não, eu tenho que fazer o que eu quero a hora que eu quiser, tudo bem. Mas as pessoas com rotina vivem mais. Estudos foram feitos ali, envolveu inclusive freiras também e tal, mas que dá uma média de quase 10 anos a mais de quem não tem rotina, cara. Então assim, Felipe, mas eu tenho que ser, mas eu já quero ser empresário para não ter rotina. Cara, se tu quer empreender, esquece, tu tá lascado. Só que tu vai chegar num momento que tu vai conseguir te organizar para sair no final de semana, para ficar 36 dias, igual tu ficou, Ramon, com teu filho recém-nascido, curtindo esse momento. Só que num primeiro momento tu vai ter que ir... Tu trabalha dobrado para depois... Vai descer além. A gente tem um dia mesmo que é histórico, o meu e do Ramon, que a gente trabalhou 23 horas. A gente saiu daqui de Sombrio 5 da manhã e chegamos no outro dia, 4 horas da manhã de viagem. Sem parar. Legal. A base de Red Bull aquele dia foi tomar. Gente... Chegava em Porto Alegre e O diferencial não foi trabalhar 23 horas, foi trabalhar 23 horas motivando turma. Porque tu não podia chegar bocejando. Eu lembro que foi... A gente foi fazer um tour em todos os escritórios de Santa Catarina para levar energia para a turma, né? Tava um meio apagado. Não, vamos lá, vamos visitar o pessoal, fizemos um roteiro. No último, era 00:30, nós saímos de lá assim, empolgadaço. Eu lembro, daí, vamos dormir por aqui mesmo, vamos pegar um carro. Cara, estamos tão empolgados, tomamos 2 Red Bull e viemos. 4 horas e pouco de viagem. E os dois conversando, batendo papo ainda. Tem que ser uma viagem. Mas é natural, cara. Mas assim, é um tempo que a gente, querendo ou não, a gente investiu lá atrás, que hoje a gente consegue, né, de uma maneira ou outra, dar uma equilibrada no nosso tempo. Porque quando fala assim, né, o Ramon parou, eu parei 35 dias, né? E o Daniel vai poder fazer isso também, já fez. Mas quando olha para isso daí, vê o... Como é que eles dizem? Quem vê... o bônus, quem vê close e não vê... Quem vê close não vê o corre. Não vê o corre. Ele olha para isso, mas há quanto tempo? Né? Nessa época era formando equipe, era viajando, era treinamento. Era a ideia de botar pessoas, preparar pessoas com a foice, né? Porque hoje eu posso parar, que o campo não para de... O Daniel pode parar, que o campo não para de produzir. De produzir. Gente, mas para chegar até aí, tem um preço a ser pago, né? Ramonzito, estamos aí com quase 1h30 de... Rapaz, já passou. Passou rápido. Passou Não rápido. deu para nós pegar um pouco do conteúdo do treinamento. Agora que eu ia entrar no Mas o cara vem, marca com a equipe aí, dá uns... vamos fazer, boa. Free. Vamos fazer o seguinte, pra gente fazer o encerramento, vamos trabalhar com uma pergunta tua. Tem uma pergunta pra fazer também para encerrar. Tem mais alguma ou o estoque já foi? Cara, não, pra mim tá de boa. Eu ia entrar mesmo agora, né, um pouquinho mas vamos deixar para um momento mais... interno. Então eu vou terminar com uma pergunta e depois eu vou terminar para as considerações finais, né? Felipe, eu tenho uma pergunta que eu tô começando a fazer ela agora, porque eu acho ela muito importante para mim, eu tenho alguns meus, né? Mas eu acho muito importante até para modo de inspiração. A pergunta é, quem é o teu mentor? Cara, assim, existem várias pessoas hoje que são exemplos para mim, né? E não quer dizer que eu esteja em contato constantemente com essas pessoas. Mas uma pessoa que realmente, que eu considero meu mentor, que mudou muita coisa dentro da minha mentalidade, que não é do ramo imobiliário, foi o Wendel Carvalho. Legal.
Assim, é um cara que eu fiz a Jornada das 5 Liberdades, que é um programa dele, envolvendo vários mentores. Gostei muito e fui um pouco mais conhecer o trabalho do cara e tal. É aquela situação. Felipe, tu concorda 100% com o que ele faz? Não, cara, eu não concordo nem 100% com a minha mulher que dorme na mesma cama que eu vou concordar com o cara lá. Sim. Mas enfim, cara, te inspira, né? Participei do Protagon, tá? Do evento presencial. Não, é verdade. 100% nem com a mulher. A mulher dorme na minha cama, cara, daí eu ia lá junto e eu não concordo 100% com ela e nem ela comigo, né? Aí deixa, se esperar um mentor pra concordar 100%. Esquece. Não, é que assim, tem coisas que, cara, que faz muito sentido, tem coisas assim, cara, isso aqui talvez não precisava, entendeu? Que daí envolve um pouco mais de polêmica e tudo mais. E eu sou um cara que, cara, eu fico na boa, não gosto de me envolver em polêmica, então tem coisa que mais eu respeito, aprendi a respeitar. Só que assim, ele foi o cara que fez eu virar chave. Vamos dizer assim, tem alguém que, cara, foi realmente escutando os treinamentos dele, as mentorias dele lá na Jornada das 5 Liberdades, que foi assim, cara, eu virei a chave. Só que daí eu comecei a estudar, ir atrás e não achei tantos nomes naquilo que eu precisava. Ainda. Até que encontrei um cara que trabalhava com vendas aqui em Criciúma, que foi nosso mentor na imobiliária, o Giese Júnior, 2 anos e meio, ele ficou ali semanalmente nos treinando dentro da imobiliária sobre questão de vendas, mais questões técnicas, né? Mas o Wendel, sem dúvida nenhuma, é um cara que me fez virar chave. No evento presencial que eu e minha esposa fomos no ano passado, realmente a gente rompeu algumas amarras, algumas coisas que a gente tinha e que nos fez tirar esse peso das costas de agradar as pessoas, de ter que estar sempre tudo bem ao meu redor, todas as pessoas têm que estar bem. E às vezes tu tá pensando sempre primeiro nos outros e deixando a pessoa mais importante pro lado que é tu, cara. É assim, ó, é umas coisas que é difícil a gente aceitar. Às vezes a gente escuta algumas coisas. Hoje eu tenho uma questão muito, muito prática, assim, e pessoal que, cara, eu tenho que estar bem. O meu filho, ele fez uma pergunta esse final de semana, se eu não me engano, pra mim e pra minha esposa, mas ele perguntou pra Larissa: ô mãe, se tu tivesse que escolher ou tu ou nós três, o pai, e ela respondeu dessa maneira: filho, a mãe escolheria primeiro a mãe, porque a mãe, agora se fosse para salvar a mãe ou salvar vocês três, ia ser vocês três, mas se eu tivesse que escolher, digamos, no intuito de eu tenho que estar bem, daí a gente conversou com ele, tem 6 anos, eu expliquei para ele: filho, pergunta muito interessante, né? Muito complexa. Não, mas o João Pedro sai com cada pergunta. O João Pedro sai com umas perguntas que tu não tem noção. Mas é a fase, daqui a pouco você chega lá, daqui a pouco vem umas perguntas mirabolosas assim que tu se perde para responder. Só que para mim foi muito importante eu escutar a Larissa falando isso, por quê? Porque vem muito de encontro àquilo que a gente está vivendo hoje. Que é o quê? Cara, ela tem que estar bem com ela mesma, depois a gente tem que estar bem com a gente para depois estar bem com os filhos. Sim. Porque assim, um casal também em constante discussões não tem como passar algo positivo para os filhos. Sim. Então tem tudo isso, mas foram mudanças que nós tivemos na nossa vida depois dessa, principalmente depois do Protagon, cara. Eu acho que foi um evento assim sensacional. Eu acho que todo mundo que me pergunta, eu digo, cara, vai, mas assim, leva a tua companheira, porque assim, vocês têm uma vida parecida com a minha. São caras empreendedores que estão buscando, estão viajando, estão fazendo, e eu por um bom tempo, a minha esposa às vezes também não entendia. Por quê? Porque não estava na mesma linha de raciocínio, não pensava. Cara, quando a gente participou e ela viu por que eu estava ali, por que eu queria aquilo, e ela entrou junto e eu também me abri para dizer assim, ó, vem que eu quero tudo do meu lado, para a coisa acontecer, a coisa mudou. Então, assim, realmente a gente mudou da água pro vinho. E daí as pessoas às vezes vão, mas daí é uma questão financeira? Não, cara, não é uma questão que, não, agora estamos ganhando milhões, não é. Mas é uma questão de percepção, dos dois se entender. Cara, brigas, discussões que às vezes não faziam sentido nenhum. Então hoje a gente se vê como um casal mais maduro, a gente passou por tudo que passou e foi muito importante pra gente, porque a gente amadureceu como pessoa. Eu falei para vocês ali no começo antes, nós passamos por uma barra quando a minha menina tinha 3 anos, que ela precisou fazer uma cirurgia cardíaca, ela passou por uma cirurgia no coração, mas o que fez a gente realmente hoje entender que tudo isso foi necessário para formar as pessoas que nós somos hoje, aí tu começa a ser grato. E tem uma coisa que eu vejo muito assim,
E quando eu converso com as pessoas e escutando a história de vocês, como vocês estavam falando também, e conhecendo a história de vocês, o Ramon, a gente é a primeira vez que conversa pessoalmente, mas já conheço muito da tua história através do Daniel. E a questão é o seguinte, cara, tem 2 tipos de pessoas relacionado ao mesmo assunto, que é o quê? O teu passado. As pessoas que passam trabalho, que ficam ali não assumindo a sua responsabilidade, elas culpam o passado. Eu não fiz porque eu não tive tal coisa, porque o meu pai não me colocou para estudar numa escola particular, o meu pai não esteve presente. Normalmente algo envolvido aos pais, aquela coisa toda. E as pessoas que têm uma maturidade maior, elas olham para o passado como uma dádiva, como um presente. Por quê? Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei na minha vida, e daí eu digo das piores coisas, das melhores coisas, eu não teria a experiência que eu tenho hoje, eu não estaria conversando com vocês aqui com a mesma maturidade, eu não assimilaria os problemas, porque tem problema diariamente, cara. Sim. A gente está aqui conversando, eu sei que tem um monte de pepino para mim resolver lá na empresa, mas tirei o meu tempo aqui, organizado na agenda, para vir aqui e estar aqui com vocês. Só que a questão é o seguinte, tu recebe diferente, tu assim, cara, faz parte. Vai ter momento de bonança, mas vai ter um momento de tempestade. Sim. E depois da bonança vem o quê? Tempestade de novo. E depois então, volta, é um ciclo. É uma coisa que assim, a gente tem que estar acostumado. E as pessoas só querem viver o melhor. O bônus. É o lado ruim da mídia social, porque é raro quem posta os problemas, as coisas. É só mil maravilha. E hoje tem muita comparação. Sim. Só que assim, a gente tem que parar de se comparar e fazer o que precisa ser feito. Cara, se eu quero algo melhor, se eu quero dar mentoria, se eu quero ter uma consultora, se eu quero abrir um escritório, se eu quero vender consórcio, se eu quero ter 25 mil funcionários igual o Luciano Hang da Van, cara, vai aprender, vai te estruturar para isso acontecer. Só que a gente tem uma cultura de ganhar. O que as pessoas perguntam? Quanto tu ganha? Cara, eu não ganho nada, eu faço. Quanto eu faço de dinheiro? Então a gente tem essa cultura, tu vai ser concursado, tu trabalha, tu ganha quanto? As pessoas querem ganhar. Por que o jogo, a Mega Sena, uma rifa, um negócio, né? As pessoas querem ganhar algo de mão beijada. A gente não foi criado para fazer, para correr atrás. Então, por isso que é difícil. Aí tem a parte da locomotiva, que daí tem as locomotivas que correm, fazem diferente. E daqui a pouco tu chega assim, cara, mas o fulano foi viajar, o fulano não sei o quê, aquilo aqui, tirou 36 dias de férias. Igual falaram para mim, cara, tu ficou 26 dias fora. Cara, e a minha vontade era não voltar. Porque de férias é outra vida. Tá ali, depois tu acostuma, né? Tem os primeiros 3, 4 dias que é tenso. Depois tu acostuma, agora não tem mais o que fazer. Só que assim, cara, faz parte. Só que as pessoas olham só o resultado, só o que vejo no Instagram, aquela coisa. Quem me segue ali no Instagram, quem não segue, quiser seguir, depois a gente passa aí o arroba. Né? Mas tá lá, as viagens que a gente fez, eu e minha esposa fomos fazer uma segunda lua de mel esse ano. Em março a gente foi viajar, comemorei meu casamento, meu aniversário fora, viajando, ficamos ali 9 dias fora e agora a gente foi de novo, só que era uma viagem mais planejada, né? Ficamos mais tempo, só que as pessoas olham que, nossa, mas tá rico, tá não sei o que, não é, cara, é questão de prioridade, é questão de organização. Para mim, tirar tempo com a minha família é prioridade, a minha família tá na frente do meu trabalho, então lógico que a gente chega lá, a gente conversa. Vou ter que ir hoje ficar até um pouco mais tarde. Agora a partir do... Tem acordos, né? Os próximos 3 meses eu vou ter as mentorias na segunda e na quarta-feira. Só que depois nós vamos compensar, tem um tempo em família e tal, assim assado. Então tem essas coisas. Cara, a gente tem que ceder em alguns momentos, tem que trabalhar um pouco mais para ter isso. É que hoje a grande maioria das coisas... cara, olha lá, o cara abriu um escritório, já tá milionário, já não sei o quê, já viaja... só que os caras não sabem da missa ou terço, né? Vamos dar uma conversa sobre isso hoje de manhã. Era mais relacionado às pessoas que têm muito essa sede, elas não têm muita segurança delas próprias, então elas buscam o problema no outro, ou o que tem no outro para justificar os seus erros, né? A gente gosta muito, e a gente faz muito aqui dentro, essa questão da autorresponsabilidade para o que a gente erra, né? E também para os nossos acertos. Mas não sei se é pelo tempo, cara, hoje a gente convive muito entre nós aqui também. Existem essas pessoas mais chatas, que eu chamo de chato mesmo, chato. Meu Deus. Mas assim, eu tento ao máximo não conviver com elas. Tento ao máximo, né?
se eu puder me privar de conviver com elas... Coisas que não tem como. Tem momentos que tu vai ter que conviver, mas... E pessoas também que não tem como a gente fazer isso, né? Mas tentar ao máximo não participar tanto dessa roda dessas pessoas, porque não agrega muito, né? Por mais que elas, às vezes, até é parente, mas, né? Vai tentar ao máximo não conviver, porque não agrega muito. Né? No nosso dia a dia, principalmente, a gente tenta mais conviver entre nós aqui mesmo, porque a gente tem a mesma cultura. Então, tendo a mesma cultura é mais fácil de ir até a mesma linha de raciocínio, né? Eu quero fazer minhas considerações finais aproveitando o gancho da palavra do Felipe. Falou de como se olhar para o passado. Hoje, na parte da manhã, eu estava tirando o meu tempo, né, para ter a minha oração, o meu momento com Deus. E tem algumas coisas que eu fui olhar, né, algumas coisas que eu tenho até anotado para trabalhar em cima, para sonhos e sempre coloco diante de Deus. E hoje de manhã veio algo no meu coração diferente. Para de olhar pedindo e olha para esses mesmos coisas que estão escritas aí, olha agradecendo. E eu comecei a agradecer e a procurar motivo para agradecer. E o meu coração, ele se encheu de gratidão. E eu comecei a entender que muitas das coisas que a gente quer já está à nossa disposição, mas por falta de gratidão, por a gente estar comunicando o que a gente precisa, comunicando aquela escassez, eu ainda não tenho, me dá que eu ainda não tenho, ou eu não tenho por causa disso, como tu falou, por esse ou por aquele outro motivo do meu passado, faz com que aquilo seja a minha realidade. A minha realidade é que eu não tenho. Então, hoje de manhã eu ainda decidi isso. Todas as minhas orações, todos os momentos que eu vou ter com Deus daqui para frente, vai ser agradecendo. Agradecendo aquilo que eu já tenho, agradecendo aquilo que eu posso olhar para esses 30 dias, que foram dias muito bacanas, mas teve muito desafio. O nascimento foi antecipado, veio antes da hora, a gente passou por momentos terríveis ali, mas eu posso olhar para os 30 dias, para o que não aconteceu como eu gostaria, ou eu posso olhar para esses 30 dias agradecendo a Deus pelo poder estar do lado da minha mulher e do meu filho e dar o suporte na hora que eles mais precisaram. É a mesma ótica, o mesmo problema com duas óticas. E aquilo que me deixou mais grato foi poder olhar e dizer graças a Deus. Eu estava lá no momento que eles precisaram, muito obrigado. Então eu vejo hoje muito forte isso, que a gente pode atrair muitas coisas boas desde que haja gratidão. E não é por falta de ensinamento. Se a gente buscar lá naquele livrinho antigo que a gente costuma chamar de Bíblia, tem várias vezes dito ali, seja grato, seja grato. Então eu queria deixar a minha consideração final com esse entendimento. Que a gente possa olhar para o nosso passado, olhar para o nosso futuro, para o nosso presente com gratidão por aquilo que a gente tem, por aquilo que ainda não tem, mas a gente vai alcançar com certeza. Passar a palavra também para o Felipe, se quiser fazer as considerações, Felipe. Cara, eu vou aproveitar o gancho, né? Assim, o Ramon, cara, tem coisa que a gente não fala para as pessoas, mas as pessoas que convivem com a gente sabem como a gente trabalha, como a gente lida e qual é a nossa seriedade. Porque é fácil eu vir aqui falar em transparência e tal, e se tu não viver isso. A gente tem uma cultura dentro da PHP, que foi inclusive implantada pelo nosso antigo gerente, o Everson, que foi muito legal, de fazer as nossas orações em conjunto toda segunda-feira após a nossa reunião semanal. A gente faz uma reunião toda segunda às 8h30 da manhã, reuniãozinha de 1 hora ali, alinhando algumas perspectivas, alguns negócios, e a gente faz uma oração de agradecimento. Eu lá no Protagon, falei aqui para vocês, teve uma dinâmica que foi falado em agradecimento, em gratidão, e as pessoas não sabiam o que agradecer. E daí eu acabei tomando a frente, porque eu já tenho esse costume de agradecer. Porque toda noite, quando eu vou dormir, quando a gente faz a oração com os nossos filhos, às vezes acontece de dormir antes ali e acabar não fazendo, mas eu faço a minha oração. E a minha oração, ela é 100% agradecimento. E agradecer a Deus por mais um dia que eu levantei e eu estou vivo, sendo que mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os dias. Agradecer por eu caminhar com as minhas próprias pernas, porque tem tantas pessoas que não caminham. Enxergar com meus próprios olhos. Então, cara, se nós parar só para analisar isso, quantos milhões de motivos? Teve vários problemas, mas quantas mães querem ter filho, quantos pais e não conseguem? Então, assim, eu passei por isso. Mas a minha menina tá ali fazendo uma cirurgia, passou por uma cirurgia cardíaca. Mas quantas pessoas já perderam os filhos lá naquela mesa? E a minha menina tá ali hoje 100%, graças a Deus. Então, assim, é aquela situação. Porém, na minha oração matinal, quando
eu levanto, agradeço também por levantar, mas eu peço a Deus. Porque na Bíblia, inclusive, diz, peça e será atendido. Mas a questão é o seguinte, normalmente eu não peço coisas, eu peço proteção e livramento. Que Deus afaste todas as pessoas que querem o meu mal, o mal da minha família e todos os perigos do dia e afaste pessoas boas. Então, assim, eu tenho certeza que isso acontece. Quando a coisa aperta, eu peço para Deus também, Deus me ajuda que hoje eu preciso resolver tal coisa, bota a pessoa certa no meu caminho. Isso aí, e não, cara, e Deus não falha com a gente. Então, assim, cara, essa é um baita de um aprendizado, eu chego a me arrepiar aqui, porque, cara, quando tu é grato, as coisas são mais leves. Teve uma situação lá também que foi o seguinte, e às vezes a gente fica se amarrando a situações difíceis, e a gente vai se amargurando, vai ficando, e vai remoendo, e quando vê, passou uma vida nisso. Teve uma moça que ela falou o seguinte, que ela perdeu um irmão novo, 30 e poucos anos, porque ela não tinha 90 mil reais para pagar lá uma cirurgia, não conseguiram e tal, mas que mesmo assim daí foi perguntado, né, se com a cirurgia era 100% certeza que ele ia ficar bem, não tinha certeza, então, e o que é tu ressignificar alguma coisa? Em vez de tu reclamar e tu dizer que tu ficar te martirizando por isso, dizer que tu não tinha, agradece por ter vivido 30 e poucos anos com essa pessoa, Sim. com o teu irmão, por ter sido uma pessoa boa, por ter te dado a oportunidade, e começa a lembrar dele e sentir saudade, que é natural. Então, assim, cara, de tudo que acontece, para encerrar e não tomar mais muito tempo, senão nós vamos até de noite aqui, mas eu tenho um caso, uma experiência nossa, e daí já nessa vibe de mudança, a gente fez o Protagon fazendo propaganda pro Ainda de Graça, vou cobrar a comissão, nem gosta de comissão. Mas a gente fez o Protagon em dezembro, e em janeiro a minha esposa, a gente sempre fecha a imobiliária 15 dias, e ali depois do Natal até a primeira semana do ano. Dá umas férias pro pessoal, dá um 10 pra cabeça, apesar de atender no plantão. E a minha esposa saiu um dia com meus filhos, eu fiquei em casa, e daqui a pouco ela me ligou, bati o carro. Disse assim, tá todo mundo bem? Todo mundo bem. Isso aí pode perguntar pra ela que ela vai confirmar que é verdade. E daí, beleza, pega os dados do cara, vamos acionar o seguro, aquela coisa toda. E isso, não lembro se foi no começo desse ano, eu acho. E daí, mas foi uma batidinha simples, de leve e tal, só que ela chegou em casa desesperada. E daí eu perguntei, ela entrou, daí as crianças saíram assim, ela começou a chorar. E eu perguntei pra ela, sabe por que tu bateu o carro? Com uma cara séria assim, ela achou que eu ia brigar provavelmente. Assim, porque nós temos carro. Porque se nós não tivéssemos carro, se tivesse de a pé, tu não teria saído de casa, aquela coisa. Então vê as coisas pelo lado positivo, ninguém se machucou e vamos resolver. Aí depois venceu o meu seguro, alguns dias depois eu bati o carro de novo, cortei a frente de um cara, daí zebrou. Aí deu. Mas assim, eu vi as coisas da mesma maneira. A gente saindo, fomos resolver papelada lá, porque questão de BO e tal, e daí teve um que perguntou assim, tá, mas bateram o carro quando? Não, foi agora, faz 1 hora. Tá, e tu tá nessa calmaria toda, graças a Deus, poderia ter dado um prejuízo muito grande, poderia ter alguém, eu deixei meus filhos na escola e saí, depois houve o acidente, poderia meus filhos estar dentro do carro, sem cinto talvez, imprudência sim, mas poderia ter criança, sim, claro. Que era um trajeto de escola, poderia alguém ter se machucado, graças a Deus foi só prejuízo material, que nós vamos trabalhar e vamos resolver. Então tudo tu ressignificar e olhar pelo lado positivo. Sim. Ah, mas não tem lado positivo? Tem, cara. É difícil? Mas tem. Sim. Então assim, a gente vive melhor por causa da gratidão. Gratidão é forte demais na nossa vida. Rapaziada, brigadão, tá? Brigadão aí pelo convite, foi uma honra conversar com vocês esse tempo aí. Tenho certeza que pelas histórias de nós três ia longe. Eu acho que ficou uma deixa aqui para nós fazer o 2, né? Mas é legal, cara, trocar essa ideia, contribuir com o pessoal, né? Porque às vezes eu tenho certeza que tem gente que vai escutar. Sim. E vai ver que é o seguinte, já ouviu com certeza várias histórias, mas aqui somos pessoas reais, de cidades do interior, vamos dizer assim, não é nada, ninguém aqui de capital, de cidade metropolitana, mas que tem uma história de vida, de batalha, de dificuldade, que vai, que volta, mas assim, pessoas persistentes que estão aí à frente de negócios e tenho certeza que sirva, né, de inspiração, né? De inspiração, tá? Que seja para uma pessoa dizer assim, ó, cara,
Tava passando por esse momento aqui, mas faz sentido o que eles falaram lá e vamos pra cima, Já que valeu a Deus pena. tá do nosso lado, nós já ganhamos o dia. É isso aí. Gente, agradecer aí a presença do Felipe, a presença do Ramon aí, né? Já como chegamos com todo o gás já, né? Já lotemos a agenda. Deixa eu te dizer, quando começamos a conversar, eu falei assim, Deus, eu tô de fora, me dá uma ajuda aí pra nós ter um conteúdo, porque eu tô 35 dias. Aí pediu pra ele, Tá Não tudo tem errado. não tem errado, né? O intuito do nosso podcast é esse mesmo, é contribuir através de histórias e inspirar, né? Todos nós, eu e o Ramon falamos hoje de manhã sobre isso. Eu empreendo há 10 anos, o Ramon hoje está comigo já 7, né, Ramon? 7. E aí ele assim, cara, eu considero 7. E eu falei, Zé, eu considero os 10. Porque nos 3 que tu não tava ainda, eu lá apanhei nesses 3 anos. Ele até falou assim, pois é, né? Aqueles primeiros móveis lá, tu ficasse a pé, né? Pois então. Daí, que é interessante, que durante toda a minha vida, e na vida do Ramon e na tua vida, a gente teve histórias de perrengue. E tudo isso é inspiração. E a ideia do podcast é a gente compartilhar um pouco dos perrengues para as pessoas que estão escutando o podcast, às vezes se conectar. Porque é muito fácil olhar o cara tem um carro bom, tem um escritório bonito, né? Nossa, viaja. Mas ninguém não sabe dos perrengues. E querendo ou não, a inspiração e a conexão nem sempre é pro lado positivo. Não, o cara lá atende bem, eu me conecto porque ele atende bem. Sim. Não, é pelo perrengue que o cara passou, Sim. a conexão vem. Então, a ideia desse podcast é a gente inspirar mais pessoas. Obrigadão, Felipe. Obrigadão, Ramon. E até a próxima pro nosso História de Empreendedor.